Minha esposa principal é a Imperatriz Fantasma, minha segunda esposa também é a Imperatriz Fantasma, minha terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava e nona esposas. Todas são Imperatrizes Fantasmas, mas eu sou apenas um humano comum. No entanto, fui escolhido para participar do calabouço de roupas fantasmas. Enquanto os outros ainda lutam pela sobrevivência no *dungeon*, eu vivo uma vida de imortalidade nele. Não apenas a Imperatriz da Lua de Sangue me obedece, mas a Imperatriz das Sombras Sombrias me serve chá e água, e até mesmo a Rainha Fengdu me massageia os ombros e as costas. Tudo isso porque o mundo das roupas fantasmas chegou. Assim que cheguei a este mundo, comecei como um órfão padrão com pais falecidos. Para sobreviver, entrei sem querer em uma funerária, responsável pelo negócio de casamentos. No início, eu estava um pouco confuso. Por que uma funerária teria negócios de casamento? Mas depois de completar 9 pedidos de casamento, descobri que as garotas com quem me casei apareceram em meus sonhos, não apenas me chamando de marido, mas também me instando a ir encontrá-las para nos reunirmos. Até que o chefe fugiu com o dinheiro e a empresa foi fechada, eu soube que não havia casamento falso algum, tudo era real. Aqueles com quem me casei eram todas mulheres falecidas. Justamente quando eu estava desesperado, uma intenção entrou na mente de todos. O domínio de roupas fantasmas foi oficialmente aberto. Desta vez, entraremos no Blood Mall do domínio de roupas fantasmas. Jogadores, preparem-se. A transmissão ao vivo imediatamente explodiu em exclamações. Meu Deus, é uma cópia de nível 1. O Blood Mall. Essa leva de escolhidos está acabada. O Blood Mall apareceu 5 vezes no total, e todos os escolhidos que entraram foram aniquilados, com uma taxa de mortalidade de 100%. Em seguida, uma lua de sangue pairou no céu, a luz da lua vermelha escura derramou-se levemente, e um enorme Blood Mall foi projetado na realidade. No segundo seguinte, dezenas de pessoas foram teletransportadas para a entrada do shopping. Eu não quero morrer. Alguém pode me ajudar? O Blood Mall é um dos pais mais difíceis de passar. Como é que eu me deparei com ele? Estes são os escolhidos de várias regiões, exibindo expressões de medo. Mas logo a multidão ficou em silêncio. Porque à frente veio uma fantasma com um uniforme de funcionária vermelho escuro e um rosto pálido. Antes de vir, a fantasma da recepção abriu o caderno em sua mão e disse friamente. Um homem de meia idade na primeira fila deu um passo à frente e respondeu um pouco apreensivo, eu quero ser vendedor. A fantasma da recepção passou uma linha no caderno com a caneta. Ao ouvir a posição de vendedor, o rosto do homem de meia idade escureceu. Senhora, posso trocar de cargo? Vendedor é o cargo que lida com fantasmas com mais frequência, e o risco é o maior. Em seguida, ele mudou para um sorriso bajulador e tirou algumas moedas fantasma de sua bolsa para a fantasma da recepção. De repente, um brilho dourado piscou nos olhos da fantasma. Com um toque de ganância, ela pegou as moedas fantasma. Então você será o caixa. O homem de meia idade suspirou de alívio e rapidamente assentiu, ficando de lado, com medo de ser punido pela fantasma. Vendo que todos na recepção estavam fazendo o mesmo, tiraram moedas fantasma de suas bolsas e entregaram à fantasma em antecipação, para obter um cargo seguro. Assim que todos estavam competindo para subornar a fantasma da recepção, eu tentei perguntar à ocupada. E se eu não tiver braços fantasmagóricos? Assim que a voz caiu, todos olharam para a fonte do som, com expressões de surpresa em seus rostos. A sala de transmissão ao vivo explodiu em discussão. Eu ouvi direito? Essa pessoa não tem braços fantasmagóricos? Ele nem sequer pegou o braço fantasma gratuito oferecido pelo oficial? Ele é um novato, vai morrer com certeza. Ao ouvir isso, cocei a parte de trás da minha cabeça. Fiquei um pouco envergonhado, pois em um mês de chegada, só procurei emprego e participei de casamentos. Não tive tempo de entender as roupas fantasmagóricas. Nesse momento, todos voltaram à realidade, e os olhares de surpresa desapareceram. Em vez disso, houve um escárnio sem fim. Um homem de feições resolutas se aproximou e tirou uma nota de 100 fantasmas do bolso. Irmão, vou te dar alguns braços fantasmagóricos. Uma outra garota ao lado, contou os braços fantasmagóricos em sua bolsa. Mordendo os dentes de prata, ela também tirou um braço fantasma. Eu também tenho sobrando. Divido 100 yuan com você. Fiquei muito comovido com isso. Rapidamente agradeci, um pingo de gratidão, um dia voltará como uma nascente. Uma voz sarcástica soou. E, 100 braços fantasmagóricos não é uma quantia pequena. Kim Gang é realmente bondoso. Claro,
O Capitão Kim Gang é um sujeito que já passou por instâncias de nível A. Um pouco de braço fantasma não é nada. Não muito longe, dois homens pareciam estar atuando em um dueto. Kim Gang bufou friamente. Irmão Zan, cuide de você e do seu pescoço. Meus assuntos não são da conta de vocês dois. O homem corpulento do outro lado rosnou desdenhosamente. Então vamos ver, meu Capitão Kim Gang. Não morra nesta instância. Eles são... Olhei para Kim Gang. Kim Gang parecia repugnado. Encontrei os dois na instância de roupas fantasmagóricas da rodada passada. Essas duas pessoas são notoriamente egoístas. Para ganhar 200 braços fantasmagóricos, eles não hesitaram em sacrificar a vida de 3 companheiros de equipe. Eu assenti levemente. Também obtive algumas informações. As duas pessoas de agora eram extremamente egoístas e não podiam ser confiadas. Logo, o fantasma da recepção parou de aceitar inscrições. Embora ele fosse ganancioso por braços fantasmagóricos, ele sabia claramente que aceitar subornos não era algo que pudesse ser feito abertamente. Alguém ouviu que foi designado para a posição de diretor. Imediatamente, abraçou a coxa do fantasma da recepção e implorou: adulto, por favor, me mude de cargo. O fantasma da recepção tinha um rosto frio, estendeu a mão direita e levantou diretamente a pessoa. Aqui, vocês não têm o direito de escolher. Assim que a voz caiu, o fantasma da recepção quebrou o pescoço da pessoa com um pé, jogando seu corpo mole de lado. Essa cena fez o coração de muitos esfriar. Mesmo nas posições mais perigosas, ninguém ousava ter qualquer insatisfação. Kim Gang, eu e mais 2 pessoas ficamos por último, restando apenas as profissões mais perigosas. Nesse momento, o fantasma da recepção perguntou de repente: quem é Mubai? Levantei a mão para sinalizar: eu sou. O olhar do fantasma da recepção veio, seus olhos me examinando constantemente. Assim que eu estava prestes a perguntar em dúvida, a recepcionista fantasma de repente gritou: Gerente Liu, o presidente Mu chegou. 52 Ao ouvir isso, todos no local ficaram na hora, com uma expressão de descrença. 53 Todos duvidaram se tinham ouvido errado, e até a transmissão ao vivo exclamou: ouvi direito. 54 Aquela fantasma chamando Mubai de presidente? Absolutamente impossível. Como um escolhido poderia se tornar? 55 Presidente do shopping de sangue? Este shopping é seu ou o quê? Como a pessoa envolvida, eu estava completamente confuso. 56 Esta foi minha primeira vez entrando em uma instância de roupa fantasma. Como poderia haver um shopping tão vasto? Nesse momento, 57 Um homem de meia idade saiu do escritório, com os olhos injetados de sangue, exalando uma aura perturbadora. Em seu peito 58 ostentava um crachá de presidente e gerente. A gerente Liu me reconheceu instantaneamente na multidão, agarrou minha mão com entusiasmo, com os olhos brilhando. 59 Presidente, você finalmente chegou. Rapidamente organizei meus pensamentos, entendendo a situação atual. 60 Imediatamente fingi ser um presidente. Estive ocupado com alguns assuntos recentemente, o que causou bastante atraso. 61 A gerente Liu suspirou. O gerente Yui sempre disse que você está muito ocupado para ter tempo de vir. 62 Agora que você voltou, você tem que ser bom com ele. Eu sei, concordei, sentindo uma empolgação indescritível em meu coração. 63 Você quer que eu seja bom com ele? Quando realmente nos encontrarmos, acho que minha pele será arrancada viva. 64 Nesse momento, a gerente Liu fez um gesto de convite. Presidente, o gerente Yui já arranjou tudo para você antes de sair há 2 meses. 65 Por favor, venha comigo. Ao ouvir isso, apontei para Kim Gang e Zhao Mushui ao lado. Esses dois são meus amigos. 66 Posso levá-los comigo? Ao ouvir isso, a gerente Liu sorriu. Os maiores entre os presidentes aqui são o gerente Yu e você. 67 Para assuntos triviais como este, presidente, você mesmo pode decidir. Os dois ao meu lado, vendo que eu acenei. 68 Também voltaram a si e rapidamente me seguiram. Depois que saí, um burburinho barulhento explodiu na multidão. 69 O que diabos está acontecendo? Eu estou completamente chocado. Um de nós, os escolhidos, se tornou um presidente. 70 Em seguida, liderado pela gerente Liu, cheguei a um escritório enorme, totalmente equipado, arrumado e limpo. 71 Quase como se não pertencesse a uma instância de roupa fantasma. A gerente Liu me olhou cautelosamente. Presidente, 72 Enquanto você esteve fora, a gerente Liu olhou para o relógio. Presidente, peço desculpas. 73 Tenho alguns assuntos para resolver agora, então não posso acompanhá-lo. Jantar, com certeza mandarei alguém entregar.
74 Presidente 2 Convidados, se quiserem comer algo, é só pedir. A gerente Liu saiu do escritório e fechou a porta. 75 Com um clique, respirei fundo, suor na testa, consegui chegar à posição. Assim que essas palavras saíram, todos ali presentes ficaram imóveis, com uma expressão de descrença. Todos duvidaram se tinham ouvido corretamente, até mesmo a transmissão ao vivo exclamou, não ouvi direito? Aquela fantasma, a presidente Mumbai? Absolutamente impossível, como um escolhido se tornaria. Presidente do Bland Mall? Este shopping é seu ou o quê? Como a pessoa envolvida, fiquei confuso. Esta foi a primeira vez que entrei numa masmorra do médico fantasma. Como poderia haver uma masmorra tão vasta? Nesse exato momento, um homem de meia idade saiu do escritório, com os olhos vermelhos e emanando uma aura de gelar o sangue. Em seu peito, brilhava o crachá de gerente do shopping. Gerente Liu me avistou na multidão e, pegando minha mão com entusiasmo, disse com os olhos brilhando. Presidente, você finalmente chegou. Assimilei rapidamente os pensamentos, compreendendo minha situação atual. Imediatamente fingi ser o presidente e disse, estive ocupado com alguns assuntos recentemente, o que causou um atraso considerável. A gerente Liu suspirou. O presidente Yui sempre disse que você estava muito ocupado para ter tempo de vir ver. Você voltou agora. Você tem que tratá-lo bem. Eu sei. Concordei em ir em busca dos bandidos. Você me pede para ser gentil com as pessoas. Quando nos encontrarmos, tenho medo de que minha pele seja arrancada viva. Neste momento, a gerente Liu fez um gesto de convite. Presidente, o gerente Yui cuidou de tudo para você antes de partir há 2 meses. Por favor, espere por mim. Yan disse que apontei para Qin Gang e Zhao Mushui ao meu lado. Eles são meus amigos. Posso levá-los comigo? Yan disse que a gerente Liu riu. Os maiores feridos neste mês foram o gerente Yu e você. Pequenas coisas como essa. Presidente, você pode decidir sozinho. Os dois ao lado viram eu acenar. Eles também voltaram a si. Eles me seguiram. Depois que me levaram embora, um barulho ensurdecedor irrompeu na multidão. O que diabos está acontecendo? Eu fiquei completamente chocado. Um presidente surgiu entre nós, os escolhidos. Então, sob a liderança da gerente Liu, cheguei a um escritório enorme. Estava totalmente equipado, limpo e arrumado. Não parecia algo que deveria aparecer em uma instância de roupa fantasma. A gerente Liu olhou para mim com cautela. Presidente. Enquanto você não estava, a gerente Liu olhou para o relógio. Sinto muito, presidente. Ainda tenho alguns assuntos para resolver, então não posso acompanhá-lo agora. Vou mandar o jantar para você. Presidente 2 convidados, por favor, peçam o que quiserem. A gerente Liu saiu do escritório e fechou a porta. Com um clique, respirei fundo, com suor na testa. Chegar à posição de gerente do shopping de sangue. A gerente Liu não é uma fantasma comum, e ele é apenas um ser humano comum. Diante de tal fantasma, ele falsificou sua identidade. A pressão era simplesmente demais. Vendo a gerente Liu partir, Qin Gang e Zhao Mushui também se sentiram aliviados. Irmão Mu, o que faremos a seguir depende inteiramente de sua opinião, disse Qin Gang após pensar por um momento. Se quisermos passar agora, é que absolutamente não podemos expor nossas verdadeiras identidades, caso contrário, enfrentaremos consequências extremamente trágicas. Qin Gang e Zhao Mushui assentiram em concordância, bastava mantê-lo em segredo por 7 dias. Dentro do shopping de sangue, dezenas de escolhidos vestiram seus uniformes de trabalho e circularam pelos cantos do shopping. Neste momento, um oficial fantasma corpulento apontou para o Ogia. Uma peça de pé de fantasma custando 20 moedas fantasma. E você ainda quer que eu pague 30 moedas fantasma depois de um desconto? Você acha que sou fácil de enganar? Diante do oficial fantasma corpulento, havia um escolhido, com um rosto pálido, ajoelhado no chão e implorando repetidamente por perdão. O oficial fantasma corpulento não demonstrou misericórdia. Ele agarrou o escolhido e o colocou na boca para mastigar. Essa cena deixou todos os escolhidos apavorados. Não admira que a taxa de mortalidade no shopping de sangue seja de 100%, com regras tão rigorosas. Quem poderia escapar? Zhang Yu ergueu a cabeça e notou a cena dos fantasmas do shopping, sentindo-se aliviado. Ainda bem que ele se apressou em obter o cargo de funcionário do shopping. Neste momento, o fantasma da recepção apareceu, e atrás dele, uma fantasma de cabelos longos empurrava um carrinho de comida. Um de vocês vão entregar o jantar ao presidente juntos. De qualquer forma, o fantasma da recepção não mencionou nomes específicos.
Ninguém com o cérebro intacto achou que seria um suicídio. Enquanto todos estavam em silêncio, um lampejo de reflexão surgiu nos olhos de Zhang Yu. Momentos depois, uma ideia muito venenosa surgiu em sua mente. Então Zhang Yu disse ao homem magro ao lado dele: Senhor, deixe-me ir. O fantasma da recepção olhou para o homem magro à sua frente e assentiu levemente. Rápido, não faça o presidente esperar. Zhang Yu e um oficial fantasma empurraram o carrinho de comida em direção ao escritório do presidente no segundo andar, e um sorriso cruel apareceu no canto da boca de Zhang Yu. Presidente, é? Se o fantasma da recepção e a gerente soubessem que você é um impostor, quão miseravelmente você morreria. Qin Gang também não escapará. Logo o carrinho de comida foi empurrado para o escritório, a fantasma que empurrava o carrinho puxou o canto rachado de sua boca e deu um sorriso feio. Saudações, aqui está o jantar que a gerente preparou para você e 2 convidados. Zhang Yu não queria olhar mais para o sorriso feio da fantasma, então a mandou empurrar o carrinho de comida para dentro e sair rapidamente. Mas quando a fantasma estava prestes a sair, o homem magro que a seguia de perto de repente disse: Presidente, essas 2 pessoas parecem doentes. Como o rosto do homem magro era muito familiar, ele não era o seguidor ao lado de Zhang Yu. A outra parte obviamente veio com mais intenções. Eu olhei para o cigarro fantasma nas mãos do homem magro e franzi a testa ligeiramente. O cigarro fantasma era diferente do cigarro normal, pois continha um poder fantasma extremamente aterrorizante. Pessoas comuns que o inalassem, mesmo que não fossem corroídas pelo poder fantasma no local, definitivamente não se sentiriam bem. Com a intenção do outro claramente vista, eu, Mubai, recusei de mãos vazias. Desculpe, eu não fumo. O homem magro deu um sorriso estranho, com um brilho sinistro nos olhos. Presidente? Afinal, este é o gesto da gerente Liu. Não podemos desrespeitar a gerente Liu. Assim que disse isso, o que me deixou em uma situação difícil, e no final, por desespero, eu, Mubai, peguei o cigarro fantasma da mão do homem magro. Só posso arriscar. Eu, Mubai, acendi o cigarro fantasma e uma aura sombria emergiu. Um sabor complexo se espalhou, e uma tosse soou, com um sorriso aparecendo nos lábios do homem magro. Missão completa. Vendo esta cena na sala de transmissão ao vivo, a multidão ficou indignada. Esses 2 caras são mesmo uns desgraçados. Quando finalmente havia esperança de passar de fase, eles pensaram em matar Mubai. Que escória! Enquanto eu, Mubai, tossia, passos apressados soaram. E a gerente Liu já havia aparecido no segundo andar. Neste momento, com a testa franzida, ele, gerente Liu, disse: Quem deu o cigarro fantasma para o presidente Mu, reprimindo sua raiva infinita? No momento em que todos os ouvidos de todos os presentes estavam atentos, o homem magro se aproximou com um rosto bajulador. Fui eu, gerente Liu, eu dei para ele. Eu dei o cigarro fantasma para o gerente Liu. Na visão dele, homem magro, expor minha identidade de presidente Mubai seria definitivamente um grande serviço, e talvez pudesse até usar isso para ganhar a confiança da gerente Liu. Com sucesso para passar de fase no Blind Mall? Mas no momento seguinte, o homem magro foi arremessado para longe com um tapa. Dentes quebrados, sangue escorrendo pela boca. Você não sabia que o presidente Mu não fuma? Em seguida, a gerente Liu, com um sorriso no rosto, aproximou-se de mim Mubai. Presidente Mu, sinto muito, eu não soube controlar minhas subordinados. Está tudo bem. Eu, Mubai, acenei com a mão, e então dei mais um trago no cigarro fantasma. Uma pitada de surpresa surgiu em seus olhos. A tosse que soou agora foi apenas porque eu não estava acostumado a fumar pela primeira vez. Embora eu, Mubai, esteja surpreso que o cigarro fantasma não tenha efeitos colaterais tão aterrorizantes quanto eu imaginava. E até mesmo traga grandes benefícios para o corpo humano. Os 2 tragos de cigarro fantasma que entraram no meu corpo, eu, Mubai, senti um fluxo de calor percorrer meus membros. E minha mente ficou instantaneamente muito mais clara. A fadiga deixada pelos 9 esposas nos últimos dias, e o cansaço causado pelos pesadelos, tudo desapareceu num instante. A gerente Liu sentiu a surpresa nos olhos de Mubai, e perguntou hesitantemente: Presidente Mu, se o senhor ainda precisar de mais cigarros fantasmas, eu posso trazer alguns para você. Eu, Mubai, assenti levemente, e então induzi: traga mais chá fantasma também. Meus amigos e eu queremos beber. A gerente Liu assentiu, e então seu olhar varreu o lugar. O homem magro sentado no chão, então se virou para a fantasma ao lado e disse friamente: o regulamento do centro comercial já disse isso inúmeras vezes. O presidente Mu não gosta de fumar ou beber.
Você não consegue se lembrar, disse ele, e a fantasma se ajoelhou de repente no chão e lamentou. Este humano disse que você a mandou entregar o cigarro fantasma ao presidente Mu. É por isso que eu não o impedi. Por favor, me poupe, gerente. Ao ouvir isso, a expressão da gerente Liu ficou ainda mais sombria, cheia de intenção assassina. Que bom! Você não apenas transmitiu mal as palavras desta gerente, quase causou um mal-entendido com o presidente Mu, mas também ousou roubar os produtos do meu centro comercial de sangue. Leve-a para ser limpa e você mesmo terá seu salário deduzido por um mês no balcão. Muito obrigado, gerente. A fantasma parecia ter recebido um favor imenso, e imediatamente pegou o homem magro e saiu do escritório, deixando apenas os gritos de socorro do homem magro ecoando. Gerente Liu, me poupe. Presidente Mu, como somos da mesma espécie, por favor, me ajude. Eu não me apressei em lidar com isso, nenhuma compaixão surgiu em meu coração. Se não fosse pelos efeitos inesperados do cigarro fantasma, eu poderia ter caído aqui. Depois de lidar com o homem magro, a gerente Liu saiu do escritório. Foi buscar o cigarro fantasma e o chá fantasma. A atmosfera tensa e opressiva se dissipou instantaneamente, e logo ela empacotou o cigarro fantasma e um saco de chá e os trouxe para o escritório. Kingang, pegue um maço do cigarro fantasma mais próximo e, examinando-o, perguntou desconfiado. Irmão Mu, você tem certeza de que o cigarro fantasma pode clarear a mente? Pensei por um momento e disse, eu também não sei por que o cigarro fantasma apareceu assim. Talvez porque o nível do instinto do centro comercial de sangue é mais alto, e a qualidade do cigarro fantasma é melhor, então o efeito é diferente. Ao ouvir isso, Kingang assentiu levemente, considerando o ponto de vista aceitável. Neste momento, Lao Mushui também se aproximou e abriu primeiro o chá fantasma. Deixe-me experimentar o chá fantasma. Após um processo de preparo do chá, um leve aroma se espalhou por toda a sala, fazendo as pessoas engolirem em seco. Zhao Mushui não resistiu à tentação e engoliu o chá fantasma de uma vez. Enquanto a água morna escorria por seu corpo, o rosto de Zhao Mushui ficou mais rosado. Este chá fantasma tem o efeito de fortalecer o corpo. Zhao Mushui sentiu a mudança em seu corpo e disse surpresa, olhando para o cigarro fantasma e o chá fantasma na mesa de centro. Um sorriso apareceu em seu rosto. Como eu esperava, alguns produtos do centro comercial de sangue são diferentes de outros instintos, e esses alimentos também podem fortalecer o sangue e a energia das pessoas. Kingang recusou o jantar que a fantasma lhe trouxe. A energia fantasma das fatias de carne entrou em seu corpo, fazendo seu sangue e energia fervilharem, e por um momento, uma luz dourada apareceu nos olhos de Kingang. À sua frente, não eram cigarros fantasma, chá fantasma ou refeições fantasma. Eram tesouros. Mas logo, Kingang suprimiu secretamente sua excitação interior e empurrou o prato de fatias de carne para mim. Irmão Mu, essas coisas foram conseguidas por você. Coma. Zhao Mushui ao lado também assentiu levemente e me empurrou o chá fantasma que ela só tinha tomado um pequeno gole. Eu balancei a cabeça, sem intenção de ficar com tudo, não há necessidade. Com minha identidade atual, basta ordenar ao médico fantasma lá fora, e ele enviará outro. Ao ouvir isso, os dois não hesitaram mais, e começaram a beber chá e saborear a comida. Vendo os três se divertindo, os espectadores da transmissão ao vivo exclamaram em surpresa. Vocês têm certeza de que este é um calabouço de roupas fantasma, não um resort? Acabei de ver a perspectiva de outros escolhidos. E mais uma pessoa morreu. Meia hora depois, a comida e o chá na mesa foram consumidos pelos três. Kingang apertou o punho, sentindo aquela força poderosa, e não pôde deixar de se maravilhar, como esperado do chá fantasma trazido pessoalmente pela gerente Liu. Minha força atual provavelmente já ultrapassou 90% dos que superaram o calabouço. Eu também estava muito surpreso com o efeito do chá fantasma. A elevação trazida por uma chaleira de chá fantasma foi ainda maior do que toda a refeição fantasma. Eu agora posso dizer que renasci. Meu corpo também foi fortalecido sem precedentes, e eu poderia facilmente lutar contra 10 de mim mesmo antes. Neste momento, houve uma batida na porta. O fantasma da recepção empurrou a porta e disse, Sua Alteza Gongjing, não só o Bland Mall está feliz com seu retorno. Muitos médicos fantasmas de outras regiões também vieram após ouvirem as notícias. Todos nós organizamos um banquete de boas-vindas para você, que acontecerá abaixo. Ao ouvir isso, pensei por um momento e me lembrei, eu sei, você pode ir primeiro. Depois que o fantasma da recepção fechou a porta e saiu, Zhao Mushui também disse com um toque de provocação,
Um banquete de boas-vindas não trará muitos fantasmas e estranhos, se alguém lá reconhecesse você como o verdadeiro presidente. Então, fiquei em silêncio sem responder, que era exatamente o que eu temia. A identidade de presidente é uma bomba imprevisível. Se algum fantasma me reconhecer, serei esmagado em pó. Mas se eu não responder, serei mais anormal e provocarei mais reações da outra parte, o que acelerará a exposição da minha identidade. Além disso, nem mesmo a gerente Liu consegue distinguir minha identidade, muito menos os fantasmas e estranhos de outras regiões. Pensando nisso, uma pitada de determinação brilhou em meus olhos. Então empurrei a porta do escritório. Neste momento, na área de banquetes do Bland Mall, um grupo de fantasmas e estranhos de aparência aterrorizante entraram pela porta e se sentaram. Espectadores experientes da transmissão ao vivo reconheceram os fantasmas e estranhos imediatamente. Esse é o diretor do calabouço B da Academia de Medicina Fantasma, e o dono da Vila Fantasma, ele também veio. O mais fraco desses fantasmas e estranhos é o mais forte dos calabouços C. Como esperado do Bland Mall, sua capacidade de mobilização é tão aterrorizante. Esses fantasmas e estranhos poderosos claramente se conheciam, conversando e rindo estranhamente. Ouvi dizer que o presidente do Bland Mall é um super-humano recluso. Não sei quem é mais forte entre ele e aquele. Nesse momento, a gerente Liu subiu ao palco e disse em voz alta: "O Bland Mall tem o prazer de recebê-los para o banquete de boas-vindas do presidente Mu. Sem mais delongas, vamos receber o presidente Mu." Assim que terminou de falar, 3 sombras profundas desceram, e eu caminhei na frente, de todas as áreas de instâncias. Fantasmas e entidades se levantaram um a um, seus olhares caindo sobre mim, um coro de "O que está acontecendo? Este Sr. Mu parece não ter nenhum poder, não entendo, o Bland Mall já é uma força tão aterrorizante. Até mesmo a Sra. Liu é capaz de me esmagar, como presidente, sua força é algo que posso sondar." Senti os olhares de todos os lados. Seria falso dizer que não estava nervoso, embora minha força tenha dado um salto qualitativo. Mas diante desses fantasmas e entidades mais fortes de todas as instâncias e áreas, eu era o mesmo que uma pessoa comum. Pensando nisso, respirei fundo, suprimi o pânico em meu coração e disse com uma voz extremamente calma: "Eu sou Mu Bai, também conhecido como o Sr. Mu que vocês mencionam. Obrigado a todos por virem à minha festa de aniversário hoje. Se tiverem dificuldades no futuro, sintam-se à vontade para procurar o Bland Mall, desde que seja algo que esteja ao nosso alcance. O Bland Mall certamente ajudará, mas se alguém, na minha ausência, aproveitar a situação para atacar o Bland Mall, então não culpe o Bland Mall por não ser educado." Por um momento, todo o banquete ficou em silêncio. Muitos fantasmas e entidades foram abalados pelas minhas palavras contundentes, e depois de muito tempo, um fantasma e entidade falou: "Por favor, Sr. Mu, fique tranquilo. Nós e o Bland Mall somos amigos íntimos, nunca faremos algo desprezível." Outros fantasmas e entidades concordaram. "Então, por favor, sentem-se como." Vendo que muitos fantasmas e entidades foram abalados, minha voz não ondulou, mas em meu coração senti um pouco de orgulho. Aquele estilo de poder dominante realmente funciona em qualquer lugar. No entanto, não me sentei e fiz um sinal para Qin Gang e Zhao Mushui para sairmos. Quanto mais tempo eu ficasse, mais falhas eu revelaria. Eu apareci para dissipar as dúvidas de todos os fantasmas e entidades. Assim que me virei, uma voz soou de repente: "Sr. Mu, gostaria de ter um duelo com você. O que você acha?" Vi um fantasma e entidade robusto, exalando uma forte aura de batalha e excitação. Todos os fantasmas e entidades lançaram olhares de incompreensão e escárnio. O fantasma guerreiro é realmente destemido, ousando desafiar o Sr. Mu. O fantasma guerreiro é famoso por ser combativo. Quase todos os principais guerreiros de todas as áreas já lutaram contra ele, e sua força é formidável. Mas diante do presidente do Bland Mall, ele ainda não era páreo, em comparação com o desprezo dos outros fantasmas e entidades. Eu franzi a testa, sentindo-me inquieto. Sem mencionar o fantasma guerreiro à minha frente, mesmo a fantasma e entidade que entregou a comida antes. Eu não tinha a menor chance de ganhar. Os outros escolhidos presentes lançaram olhares de simpatia, eles sabiam como o chamado Sr. Mu tinha chegado. Zhang Yu veio com uma refeição, e ao ver a situação no local, com uma expressão cruel no rosto: "Ha ha ha ha, quero ver quanto tempo mais você consegue fingir. Quando sua identidade for exposta, você irá para baixo e servirá de acompanhante para Wang San." Eu, logicamente, recusei e não forcei.
Estou um pouco cansado hoje, deixemos para outro dia. Inesperadamente, o demônio de guerra não seguiu o roteiro e disse de repente: desculpe por isso. Após se curvar em saudação, o demônio de guerra agiu instantaneamente. E como uma montanha, com a força de 10.000 soldados, ele avançou contra meu peito. Qin Gang e os outros estavam pálidos. Zhao Mushui, ainda mais, cobriu os olhos inconscientemente. Eles sabiam que eu não conseguiria suportar esse golpe. No momento crucial, a figura do demônio de guerra de repente voou para trás, sangue negro jorrando de sua boca. Ele caiu pesadamente no chão. Ao ver isso, o chat ficou frenético. O que aconteceu? Por que não vi claramente? Mubai jogou o demônio de guerra para longe? Isso é impossível. Ele realmente é o presidente formado por sacrifício de sangue? Neste momento, a gerente Liu disse: joguem ele para fora. Daqui para frente, não o deixem entrar mais na área de sacrifício de sangue. Em breve, vários funcionários de arte fantasma se aproximaram. Arrastando o demônio de guerra gravemente ferido, eles o jogaram para fora da área de sacrifício de sangue sem qualquer piedade. Todos vocês, esqueçam que isso aconteceu. A gerente Liu primeiro lançou um olhar para os outros fantasmas e depois olhou para mim e disse respeitosamente: Presidente Mu, venha comigo por um momento. Eu voltei a mim e assenti levemente, mas meu coração ainda estava extremamente ansioso. Aquele último movimento não foi algo que eu pude usar. Qin Gang, ao lado, pensava em sua mente. Ele simplesmente não conseguia acreditar no que viu. Impossível, absolutamente impossível. Mubai é apenas uma pessoa comum. Como ele poderia ser o oponente do demônio de guerra? Escritório do gerente. Eu devo agradecer a gerente Liu por sua ajuda. Eu entendi a situação atual e suspirei em meu coração. Parece que a outra parte já suspeita de mim. A gerente Liu respondeu calmamente: de nada. Presidente Mu, este é um método de cultivo deixado pelo presidente Zhao. É muito adequado para vocês humanos. Leve-o para praticar. No momento seguinte, as ações da gerente Liu surpreenderam a todos. Ela tirou um livro secreto da gaveta e o entregou em minhas mãos. Desta vez, não fui apenas eu, mas também os espectadores que assistiam à transmissão ao vivo ficaram chocados. Por que eu não entendi a situação agora? Não era a gerente Liu que iria expor a identidade de Mubai? Reviravolta, reviravolta, reviravolta. Vocês acham que as instâncias de arte fantasma são como novelas de TV? A gerente Liu riu amargamente. As palavras que ela disse me fizeram quase não reagir. Quando o presidente Zhao foi embora, ele me disse: Presidente Mu, você é apenas um ser humano comum. No início, eu não acreditei. Afinal, como alguém que poderia fazer o presidente Zhao se lembrar dele com tanto carinho seria uma pessoa comum? Agora tudo parecia real. Quando recuperei os sentidos, meu coração ansioso se acalmou. Até relaxei. Eu não esperava que o que deveria ter exposto minha identidade, na verdade, se tornasse novamente uma evidência a favor da minha identidade como presidente. Desde que aquele senhor Zhao ou o próprio presidente não voltassem, eu poderia solidificar a identidade de presidente. Em seguida, folheei o conteúdo de cultivo do livro de artes secretas. Não só era detalhado, mas também simples e fácil de entender. Rapidamente, tive uma compreensão geral deste sistema de cultivo. Depois de entender as artes secretas, perguntei: Gerente Liu, você poderia me explicar um pouco sobre cultivo, como a divisão de níveis do sistema de cultivo? A gerente Liu franziu a testa. Senhor Mu, Senhor Zhao nunca lhe contou essas coisas antes? Eu inventei uma desculpa. Eu não estava muito interessado em cultivo antes, então nunca perguntei a ele. A gerente Liu assentiu sem desconfiar e começou a explicar. No instante médico fantasma, o cultivo começa do reino de Didão SS7. Atingir o nível S de médico fantasma é chamado de Rei Fantasma. No nível Rei Fantasma, pode-se usar o domínio fantasma, que causará um esmagamento absoluto nos médicos fantasmas abaixo. Acima de Rei Fantasma estão o Imperador Fantasma e Imperador Divino, ou seja, SSG e SSG. Quanto ao sistema de cultivo, ele é dividido em alma, corpo físico e duplo cultivo alma-corpo. O tipo alma é comumente conhecido como alma fantasma, que aumenta seu território absorvendo energia yin e devorando seus semelhantes. O tipo corpo foca no corpo físico. Derrotar o oponente com força absoluta. O duplo cultivo alma-corpo, como o nome sugere, não descuida nem da alma nem do corpo. A maioria dos seres acima do Rei Fantasma segue esse caminho, mas a dificuldade do duplo cultivo alma-corpo
É várias vezes maior do que as outras duas rotas, mas também é o melhor caminho para se tornar um forte de ponta. Depois de entender o sistema de cultivo do médico fantasma, eu não pude deixar de perguntar: este livro de artes secretas em minhas mãos também segue o caminho do duplo cultivo alma-corpo? Ao folhear, vi as palavras alma e corpo repetidamente. A gerente Liu assentiu ligeiramente e sorriu. Você não precisa se preocupar com nada. Esta arte secreta foi refinada pelo próprio Sr. Zhao e é feita sob medida para você. A dificuldade de cultivo é ainda menor do que nas outras duas rotas. Acabei de verificar e observei seu corpo. Deve ser devido ao efeito do mensageiro fantasma. Sua força atual está a apenas um passo da terra, apenas faltando um canto da alma. Deixe-me ajudá-lo. Durante o processo de pesquisa e desenvolvimento, sob a orientação da gerente Liu, sentei-me no lugar com os olhos fechados. No momento seguinte, uma aura poderosa explodiu do corpo da gerente Liu. Energia yin negra circulou ao redor. Sua mão direita pousou no topo da minha cabeça. A energia yin se transformou em fios finos que fluíram para o meu corpo. Senti dor no meu corpo. Parecia que algo estava sendo devorado. Em pouco tempo, a gerente Liu de repente deu um tapa nas minhas costas. Um gargalo foi rompido, e ao sentir a aura extremamente poderosa dentro de mim, um alívio subiu ao meu coração. A gerente Liu falou novamente: Mubai, tente absorver a energia fantasmagórica ao seu redor. Assenti, abri os poros da minha pele e uma corrente de ar negro gradualmente apareceu entre minha boca e nariz. Finalmente, o ar negro se transformou em um fio e entrou no meu nariz, e minha aura aumentou ligeiramente. A gerente Liu observou tudo isso e não pôde deixar de elogiar. Digno de ser chamado de Mubai, seu talento é realmente assustador, capaz em tão pouco tempo de dominar a arte de absorver e refinar a energia fantasmagórica. A barragem de comentários exclamou em espanto: tão fácil assim você já entrou no caminho do cultivo. E atingir o nível terrestre em tão pouco tempo, provavelmente já superou 95% dos detentores de títulos em todo o país. A gerente Liu caminhou até um cofre não muito longe. Após abrir a fechadura com senha, ela tirou um pacote de chá. Mubai, aqui está o chá fantasma que colecionei ao longo dos anos, todos de qualidade superior. Deve ajudar muito no seu cultivo. Não precisa, pode ficar com esse chá fantasma para você mesma. Eu balancei a cabeça em recusa. A ajuda que a gerente Liu me deu já era suficiente, e levar o chá fantasma que ela prezava seria demais. Era realmente difícil de justificar. Parecendo perceber o que eu pensava, a gerente Liu riu. Mubai, não precisa ser tão educado. Com minha força, mesmo que esse chá fantasma fosse de um nível mais alto, não teria nenhum efeito sobre mim. Ao ouvir isso, também fiquei secretamente chocada. Em que nível a força dessa gerente Liu havia chegado? Já que a gerente Liu disse isso, não me senti mais à vontade para recusar, e finalmente aceitei o chá fantasma. Após me despedir e sair pela porta, não demorou muito para eu encontrar Qin Gang e Zhao Mushui. Ao me verem ileso, ambos suspiraram aliviados. O rosto de Zhao Mushui estava cheio de preocupação. Irmão Mu, o que aconteceu? Eu olhei para o banquete de vinho que ainda estava em andamento à distância e disse calmamente: vamos voltar e conversaremos com calma. No escritório do segundo andar, depois que os dois ouviram a história completa, eles me olharam com uma expressão estranha. Irmão Mu, você tem certeza de que realmente não se machucou por causa de sangue e que realmente é o presidente? Qin Gang perguntou com alguma incerteza. Eu balancei a cabeça, também um pouco confuso, mas não importava mais. Considerando a situação atual, sobreviver por 7 dias é moleza. Zhao Mushui perguntou cautelosamente. Ah, irmão Mu, nós também podemos cultivar agora. Eu balancei a cabeça em resposta. Quando a gerente Liu estava saindo antes, ela mesma perguntou sobre isso e a resposta foi não. Este método de cultivo é apenas para mim. Enquanto Zhao Mushui ficava desapontada, minha voz soou novamente. No entanto, existem outras maneiras de ajudá-los a aumentar sua força. Terminando, abri o chá de abelha, e um aroma fresco e puro invadiu o ar. Só de cheirá-lo, senti meu espírito revigorado. Os convidados ficaram chocados com o chá fantasma, que era ainda melhor do que o servido no jantar. Eu sorri levemente, dizendo que era um chá que a gerente Liu guardava há muitos anos. Como poderia ser ruim? O convidado ficou em silêncio por um momento, não recusou, mas agradeceu. Irmão Mu, muito obrigado. Ele sabia que com minha personalidade, uma vez que algo fosse oferecido, não seria retirado. Zhao Mushui também ficou muito comovido e disse: muito obrigado, irmão Mu. Ah,
Cuidado para não beber demais, senão seus corpos atuais não aguentarão, alertei. Os dois assentiram. Depois de beberem um pouco do chá fantasma, cada um bebeu uma pequena xícara e procurou um lugar tranquilo. Para absorver a energia do chá fantasma, eu bebi uma chaleira inteira, sentei-me em meditação e ativei minha técnica de cultivo. Enquanto refinava a energia do chá fantasma, também estava absorvendo a energia ao redor. No dia seguinte, um fantasma masculino vestindo um terno veio até mim e disse: Presidente Mu, hoje, eu o levarei para inspecionar a situação atual do Bland Mall. Eu assenti levemente e segui o fantasma de terno. Embora, dada a situação atual, passar pela instância do Bland Mall fosse praticamente garantido. Qualquer incidente poderia levar à ruína, então ainda era necessário estar familiarizado com as informações específicas do Bland Mall. Sob a orientação do fantasma de terno, memorizei as áreas que ele descreveu. Então perguntei: há algum lugar particularmente importante dentro do shopping? O fantasma de terno pensou por um longo tempo e balançou a cabeça. Essas são as informações que eu sei. Os gerentes dessas áreas importantes, em geral, não nos deixam entrar. Assenti levemente e fui para o primeiro andar, querendo ver o que estava sendo vendido no Bland Mall e entender a geografia exata. Assim que cheguei ao primeiro andar, um escolhido em uniforme de empresa correu e se ajoelhou no chão, implorando: Mubai, por favor, salve-me. Estou disposto a dar a você todos os meus itens fantasmagóricos. Eu o ignorei e continuei andando. Primeiro, o homem não me devia nada e, além disso, ele me zombou na entrada. Em segundo lugar, se eu salvasse essa pessoa, outros escolhidos com certeza se apressariam. Um fantasma supervisor encarregado da ordem veio e o agarrou e o levou embora. A sala de transmissão começou a discutir: isso é muito frio. Ele o agarrou e o levou embora. A sala de transmissão começou a discutir: isso é muito frio. Pelo menos somos do mesmo país, qual o problema em ajudar? Você está com algum problema mental? Em um mundo de cópias fantasmagóricas, é difícil se proteger, quanto mais pensar em ajudar os outros. Talvez seja uma questão de matar a santa primeiro. Esta frase é realmente verdadeira, ao observar que esta é a área de carne, vendendo as carnes mais comuns. Acompanhado pela introdução do fantasma de terno, fiquei parado no lugar, chegando a duvidar se tinha ido ao lugar errado. Em vez disso, como o fantasma de terno disse, nos freezers da área de carne, havia grandes quantidades de carne de porco, cordeiro e boi. Não consegui ver nenhuma diferença em relação a um shopping da Terra Azul, e parecia que ele percebeu minha dúvida. O homem de terno explicou que, quando o presidente Zhao fundou o shopping de sangue, ele estipulou que a venda de carne humana não seria permitida. Portanto, a área de carne só continha carne crua, no máximo com um pouco de carne fantasmagórica. Não insisti neste tópico. Em seguida, disse ao homem de terno: volte para o seu trabalho, vou dar uma olhada sozinho. Tudo bem, presidente. Se precisar de algo, pode me procurar. O fantasma de terno fez uma saudação com as mãos e se retirou. Pouco tempo depois, cheguei à área de brinquedos e comecei a observar os diversos brinquedos nas prateleiras. Neste momento, um latido de cachorro fraco e quase imperceptível soou, segui o som e vi, não muito longe no chão, havia um cachorro de pelúcia. Observei o visual do cachorro de pelúcia, franziu a testa levemente, parecia que eu já tinha visto em algum lugar. Com dúvidas, me aproximei e estendi a mão para pegar o cachorro de pelúcia, mas naquele momento, o cachorro de pelúcia se moveu de repente, emitindo um au-au, o que realmente me assustou. Recuei involuntariamente 2 ou 3 passos, encarando o cachorro de pelúcia. Será que este cachorro se transformou em algo bizarro? Em um estado de torpor, uma voz pareceu surgir em minha mente, me dizendo para seguir o cachorro de pelúcia. Após pensar um pouco, tomei uma decisão. Comecei a segui-lo. Logo, guiado pelo cachorro de pelúcia, cheguei a uma porta trancada. Com a testa franzida, tentei bater na porta à minha frente, mas não houve resposta de dentro. Apenas o eco da batida na porta. Baixei a cabeça para olhar a fechadura. A aparição do cachorro de pelúcia não foi coincidência. Parecia ver algo escondido atrás da porta à minha frente, talvez até informações confidenciais sobre o shopping de sangue. Quando eu estava prestes a ir embora, uma pequena saliência na fechadura arranhou meu dedo, e uma gota de sangue caiu na fechadura. Com um clique, a porta se abriu chua. Entrei na sala e o que me recebeu foi um escritório limpo e organizado. Depois de olhar ao redor, de repente olhei fixamente para uma direção.
Meus olhos estavam cheios de choque. À esquerda da mesa de escritório, havia uma foto. O jovem nela era bonito e sorridente. Uma olhada mais atenta revela que ele se parece exatamente comigo. Por um instante, inúmeras legendas surgiram. 327 todas eram de dúvida e especulação. Eu não vi errado? A pessoa naquela foto não é Mumbai? 328. Será que Mumbai já foi alvo das entidades do Bland Mall? A identidade do suposto presidente é falsa? 329. Aquelas entidades também sabem que ele é humano. Tudo é parte de uma conspiração. Como matar Mumbai? 330. Você está bem aí em cima? Primeiro, as entidades não poderiam contornar os próprios departamentos internos 331 e mirar diretamente em pessoas do mundo real. Com a força de Mumbai, matá-lo seria tão fácil quanto virar o pulso. 332. Seria preciso todo esse esforço? Ao mesmo tempo, eu franzi a testa, minha mente cheia de confusão. 333. Será que estou vendo fantasmas? Foi então que notei o caderno na mesa de escritório. 334. Aproximei-me e o abri. Ano 1 do sangue. Finalmente ultrapassei o nível 1 de consciência fantasma. 335. É hora de criar minha própria força. Vou chamá-la de Bland Mall. Ano 4 do sangue. 336. A tia escolheu um dia auspicioso. Ele se chama Mumbai. E nos casamos. Ano 5 do sangue. 337. O velho monstro do castelo sagrado quer que eu seja sua esposa? Mesmo que eu morra em batalha. 338. Eu nunca trairei meu marido. Ano 6 do sangue. O velho monstro atacou. 339. Eu ainda estava a um passo de me tornar um rei fantasma. Não era páreo para ele. Felizmente, meu marido enviou a tempo o cão divino devorador de sol 340 que engoliu o velho monstro de uma só vez, resolvendo a crise. Ano 40 do sangue. 341. Algo aconteceu em Kiji. Preciso ir para lá rapidamente. O conteúdo do diário termina aqui. 342. Embora não fosse longo, a informação contida era imensa. Fechei o caderno. 343. Organizando as informações em minha mente. Aquele Mumbai, será que ele é descendente de algum superpoderoso? 344. Se não fosse descendente de algum superpoderoso, uma pessoa sem cultivo não seria capaz de despachar 345. O cão divino devorador de sol, uma existência tão aterrorizante. Após organizar meus pensamentos, meu olhar voltou para 346 sentindo-me um pouco complexo. Se o tempo e a situação permitissem, eu realmente gostaria de conhecer o verdadeiro presidente. 347. Após uma busca, não encontrei mais nada útil e não demorei, saindo do escritório. 348. No primeiro andar do shopping, uma voz com cheiro de sangue soou. Eu te digo. 349. Estes óculos custaram 3.000 moedas fantasma para serem feitos sob medida, e você os pisoteou. Diga-me, como você pretende compensar? 350. Um homem fantasma feroz estava no salão, com um par de óculos com aro dourado já esmagado sob seus pés. Diante dele, tudo era dúvida e especulação. Eu não vi errado? A pessoa na foto não é Mumbai? Será que Mumbai já foi alvejado pelas entidades bizarras do shopping de sangue? A suposta identidade de presidente é falsa? Aquelas entidades também sabem que ele é um humano. Tudo é para um plano. Por exemplo, matar Mumbai. Você não está doente lá em cima? Para começar, as entidades não poderiam contornar o pai da entidade. Eles visam diretamente pessoas do mundo real. Com a força de Mumbai, matá-lo seria moleza. Precisou de tanto trabalho? Ao mesmo tempo, franzi a testa, meu coração cheio de confusão. Será que realmente vi um fantasma? Foi quando notei o notebook na mesa do escritório. Fui até lá e o abri. No primeiro ano do sangue, finalmente alcancei um avanço, mente de vários fantasmas. É hora de criar minha própria força, chamá-la de Guilda do Sangue. Quarto ano do sangue. A velha senhora escolheu um dia auspicioso. Ele se chama Mumbai. Nos casamos. Quinto ano do sangue. O velho monstro do castelo sagrado. Ele ainda quer que eu seja sua esposa? Mesmo que eu morra em batalha. Jamais trairei meu marido. Sexto ano do sangue. O velho monstro atacou. Ainda me falta um passo. Entrar para o rei fantasma. Não sou seu oponente. Felizmente, meu marido enviou o cão divino devorador de sol a tempo, que engoliu o velho monstro em uma única mordida, resolvendo a crise. 40 anos do sangue. Algo aconteceu com Júlio. Preciso ir para lá imediatamente. O conteúdo do diário termina aqui. Não é longa, mas a informação contida nela é extremamente vasta. Fechei o notebook. Organizando as informações em minha mente, Mudu, será que ele é descendente de algum superpoderoso?
Se não for descendente de algum superpoderoso, uma pessoa sem cultivo algum, não seria possível enviar um ser tão aterrorizante quanto o cão devorador do sol. Clarificando meus pensamentos, meu olhar voltou para. Meu humor estava um pouco complicado. Se não fosse pelo tempo e pela situação, eu realmente gostaria de conhecer o verdadeiro presidente. Após uma busca, não encontrei mais nada útil e não demorei, saí do escritório. No primeiro andar do shopping, uma voz com sangue fino soou. Eu te digo. Estes meus óculos foram feitos sob medida por 3.000 moedas fantasma. Você os quebrou. Diga-me, como você pretende compensar? Um homem elegante e fantasmagórico estava no saguão, com um par de óculos de aro dourado quebrados aos seus pés. Em sua frente, a garota era Zhao Mushui. Você me difamou. Você jogou propositalmente os óculos aos meus pés, e foi por isso que eu os pisei e quebrei. Diante da refutação de Zhao Mushui, o homem elegante apenas riu friamente. Quem viu eu jogar os óculos aos seus pés? Já que ninguém viu, como eu posso ter difamado você? Vendo que o homem elegante era irracional, Zhao Mushui ficou tão zangada que não sabia o que fazer. Diga-me como você quer ser compensada. Qin Gang estava por perto, encarregado do transporte de mercadorias. Ao ver o que estava acontecendo com Zhao Mushui, ele se apressou. Senhor, os óculos não parecem estar quebrados. Quanto você quer de moedas fantasma para o conserto? Eu pagarei a você. O homem elegante falou em inglês. Considerando que estão estragados recentemente, conto com 1.000 moedas fantasma para vocês. Mais os danos morais e o tempo que perdi, me paguem 4.000 moedas fantasma, e o assunto de hoje estará resolvido. Qin Gang mudou de expressão ao ouvir. 5.000 moedas fantasma é claramente uma chantagem, mesmo que eu os venda. Provavelmente não conseguirei juntar 5.000 moedas fantasma. Vendo que os dois não falavam, um sorriso de triunfo apareceu no rosto do homem elegante. Com o som do ritual de justiça, nesse caso, vocês dois pagarão com suas vidas. Enquanto falava, viu-se uma energia negra emanando do corpo do fantasma elegante, e o fantasma abriu sua boca sangrenta e investiu contra os dois, querendo engoli-los. Mas neste momento, uma voz cheia de raiva soou. Esses dois são meus. Você, um mero fantasma, ousa mexer com eles? Não quer mais viver. Assim que isso foi dito, o homem elegante parou abruptamente, virou-se, e um jovem se aproximou, encarando o fantasma elegante com um olhar gelado. Ao ver quem chegavas, Zhao Mushui e Qin Gang sentiram seus olhos se iluminarem. Encontramos o pilar. Irmão Mu, você chegou. O fantasma elegante olhou para Mu Bai e riu friamente. Humano, você quer defender esses dois? Mu Bai lançou um olhar para os óculos quebrados no chão. O Bland Mou tem vigilância. Tentar difamar esses dois propositalmente não funciona comigo. Ao ouvir isso, o rosto do fantasma elegante mudou ligeiramente. Ele definitivamente foi filmado pela vigilância na cena de agora. Mas então, um sorriso frio se espalhou pelos lábios do fantasma elegante. Eles pensaram em compensação e não conseguiram pagar moedas fantasma suficientes, o que já é uma violação das regras. Mesmo que eu os tenha difamado de fato, o que você pode fazer comigo? No instância fantasma, se as regras forem violadas. Isso é equivalente a uma sentença de morte. Isso significa que o fantasma pode agir contra o escolhido sem restrições. No entanto, Mu Bai não respondeu, apenas disse levemente, te dou 3 segundos. Para sair do Bland Mall, ou as consequências serão por sua conta. O fantasma elegante parecia ter ouvido a maior piada de todas, e começou a rir zombeteiramente, segurando a barriga. Sair do Bland Mall. Quem você pensa que é? O Bland Mall é seu? 3, 2, 1. Vi você familiarizado. Um fio de relutância apareceu nos olhos da fantasma ruiva. Humano insignificante, já que você quer tanto se exibir, então você irá para o outro lado antes deles. Dito isso, a fantasma ruiva avançou contra mim, uma poderosa aura fantasmagórica irrompendo. Querendo me cercar e me engolir vivo, apenas ouvi uma voz fria soar, tragam-no. Quebrem as pernas dele e joguem-no para fora. No instante seguinte, a fantasma ruiva sentiu uma força colossal varrê-la. A barreira de aura fantasmagórica em seu corpo foi despedaçada como se estivesse sendo destruída, fazendo-a voar para trás, cuspindo sangue negro. Em algum momento, a fantasma de terno que me levou para inspecionar o shopping apareceu, parada em frente à fantasma ruiva, olhando friamente. Ousar atacar o presidente Mu? Você realmente não nos leva a sério, o Bland Mall. A fantasma ruiva não teve tempo de se preocupar com seus ferimentos, incredulidade transparecendo em seus olhos.
O retorno do presidente do Bland Mall. Ele ouviu, mas ele não esperava que o presidente do Bland Mall fosse um humano. A fantasma ruiva desabou no chão, sem nenhum vestígio de sua arrogância anterior. Presidente Mu, eu estou implorando. Por favor, me perdoe. Eu não tive misericórdia. Se não fosse pela prova de identidade do presidente, os três provavelmente teriam morrido pelas mãos da fantasma ruiva. Recebendo um sinal, a fantasma de terno se aproximou. Em poucos momentos, apenas um grito agoniado foi ouvido. As pernas da fantasma ruiva foram quebradas, sua aura enfraquecendo rapidamente. Sem a menor capacidade de resistência, foi arrastada até a porta pela fantasma de terno e jogada para fora. Os clientes fantasmas ao redor, vendo isso, ficaram apavorados, olhando para mim com pavor. Esses três definitivamente não devem ser ofendidos. Não muito longe, Zanyu olhava com inveja e intenção assassina. Seus dias de glória não durarão muito, especialmente aquele imprestável. Aproveite bem seu status de presidente. Veremos quanto tempo você consegue manter essa farsa. Depois de jogar a fantasma ruiva para fora do Bland Mall novamente, deixando-a à própria sorte, a fantasma de terno correu até mim, perguntando com preocupação: Presidente Mu, você está bem? Eu disse calmamente: estou bem. Tenho algumas coisas para dizer aos meus amigos. Por favor, se retire por um momento. A fantasma de terno acenou levemente e saiu rapidamente. O rosto de Zhao Mushui estava cheio de alívio após a fuga. Irmão Mu, graças a você. Caso contrário, o irmão Qin e eu provavelmente teríamos tido problemas hoje. Eu disse calmamente: não seja tão formal. Se realmente formos falar sobre isso, a causa deste incidente remonta a mim. Para coletar mais informações sobre o Bland Mall, eu os coloquei em posições de trabalho que permitiam movimentação. Como estão as coisas progredindo? Perguntei. Mubai e Zhao Mushui já haviam terminado de explorar todo o primeiro andar da loja. Temos um entendimento básico. Os principais problemas estão no segundo e terceiro andares, dois infernos que ainda não exploramos. Eu disse calmamente: vou usar a identidade do presidente para investigar o segundo andar. Quanto ao terceiro andar, ontem não nos deram cartões-chave para 3 suítes de luxo? Quando fizermos o check-in esta noite, podemos aproveitar esta oportunidade para dar uma olhada. Depois de discutir os planos para esta noite, Qin Gang perguntou de repente: a propósito, irmão Mu, você gosta tanto do Bland Mall? Se isso os desagradar, isso afetará a sua identidade. Eu me lembrei calmamente. Não, pelo contrário, se eu parecer muito fraco, isso causará insatisfação com os fantasmas do Bland Mall e assim por diante. Após 2 dias de exploração, me adaptei muito à identidade do presidente e resumi algumas experiências. Depois de anunciar, não pretendo interferir mais no trabalho dos dois. Se eles violarem as regras posteriormente, vocês podem resolver isso procurando alguém. Nesse momento, o fantasma da recepção correu e disse respeitosamente para mim: Presidente Mu, a gerente Liu tem alguns assuntos para relatar. Está no escritório. Ao ver quem veio, a gerente Liu levantou-se rapidamente. Presidente Mu, o senhor chegou. Sentei-me em frente à gerente Liu. Sem enrolação, vá direto ao ponto. Diga-me, que assuntos precisam ser relatados? A gerente Liu sentou-se de volta em sua cadeira, com uma expressão um tanto sombria. O rei fantasma mumiando o decreto fantasma sem Lu está vindo para o Bland Mall, e pediu especificamente para vê-lo. Fiquei um pouco surpreso. Eu não esperava que a informação da gerente Liu fosse tão explosiva. Um rei fantasma é um especialista que transcende o fantasma S-Rank, uma existência no topo da pirâmide do instância de fantasma. Uma existência no topo da pirâmide do instância de fantasma. Em 10 anos desde a descida do instância de fantasma, os escolhidos nunca ouviram. Nunca vi o rosto de um rei fantasma. Mas logo percebi que algo estava errado. A gerente Liu parecia relutante em deixar este rei fantasma vir. Então perguntei: este rei fantasma tem algum ressentimento com o Bland Mall? A gerente Liu suspirou. O rei fantasma Momian é um pretendente da senhora Zhao. Antes que a senhora Zhao pudesse crescer, ele até teve pensamentos de estupro. Só que ele foi impedido por uma existência extremamente aterrorizante. Se não fosse por um especialista do decreto fantasma sem Lu intercedendo e pagando muitos custos, ele provavelmente teria sido morto com um tapa naquele dia. Agora o rei fantasma Momian ouviu que o presidente Mu voltou e está vindo sem demora. Provavelmente não tem boas intenções. A cada palavra que a gerente Liu explicava, meu coração ficava mais pesado, e eu até me arrependi de ter fingido ser o presidente.
Então o rei fantasma Momian é o rival amoroso do verdadeiro presidente? Ele provavelmente está aqui para me mirar. Não apenas eu. Todos os espectadores ficaram chocados. Ha ha ha, fingir ser o verdadeiro presidente para comer, beber e se divertir. Agora você está em apuros, um rival em nível de rei fantasma. Como eu poderia resistir com minha força? A gerente Liu também viu minha dificuldade e teve uma solução. Assista. Que tal eu recusar o encontro com o rei fantasma do rosto moído? Pensei por um momento, respirei fundo e disse, não é necessário. O rei fantasma venerável é um ser poderoso, não adiantaria recusar. Envie-lhe uma carta. Diga que este presidente está esperando por ele no Bland Mall. Já que não pode ser evitado, enfrente-o com calma. O rei fantasma é realmente muito forte. Mas o Bland Mall não é para brincadeira. Houve uma vez um rei fantasma poderoso que atacou o Bland Mall. O resultado foi que ele foi devorado por um cão divino devorador de sol. Tudo bem, presidente, enviarei uma carta de volta para o imperador fantasma Senlu mais tarde. Leve este falso item de proteção. Se algo inesperado acontecer, talvez possa salvar sua vida. A gerente Liu pegou um falso item de proteção de um armário próximo, todo prateado. Peguei o falso item de proteção e dei uma olhada. Se o rei fantasma do rosto moído estivesse realmente determinado a me atacar, este falso item de proteção poderia salvar minha vida? A gerente Liu ponderou por um longo tempo antes de responder, não sei. Ao ouvir isso, fiquei surpreso por um momento, e um sentimento de impotência surgiu em meu coração. Você me deu mesmo sem saber. A gerente Liu explicou. Este falso item de proteção foi deixado pelo Sr. Zhao. Ele disse que continha o poder de uma bestas divinas que transpassam o céu. Pode salvar a vida das pessoas em momentos de crise. No entanto, não tenho certeza de qual nível de ataque ele pode resistir. Ao ouvir isso, ainda assim vestiu o falso item de proteção. Já que foi deixado por aquele Sr. Zhao, certamente não é ruim. Ter uma esperança a mais é sempre bom. No calabouço S-Rank, Imperador Fantasma Senlu, uma figura vestida de túnica vermelha com tatuagens que exalavam o ar da morte. Estava lendo a carta. Quero ver quem diabos você é. Que fez Ao Yambin ansiar por você. Tragam alguém e partam imediatamente para o Bland Mall. No dia seguinte, o primeiro andar do shopping novamente montou um banquete. Do lado de fora do Bland Mall, todos os administradores do shopping, incluindo eu, estavam reunidos. A gerente Liu ficou ao meu lado e me aconselhou. Mubai, lembre-se de não entrar em conflito com o rei fantasma do rosto demoníaco. Se for humilhado, nós nos vingaremos quando o Sr. Zhao voltar. Eu aceitei a sugestão superficialmente. Mas em meu coração estava entalada uma raiva. Esperar o Sr. Zhao voltar para se vingar? Os 7 dias já haviam acabado. Eu escolheria sem hesitação a passagem para deixar a mansão do médico fantasma. Neste exato momento, ouviu-se o som de cascos. A terra rachou no horizonte distante, o céu tingido de um vermelho sangue vibrante. 2 cavalos fantasmagóricos de olhos vermelhos puxavam uma carruagem, a aura fantasmagórica ao redor fervia. Incontáveis médicos fantasmagóricos foram esmagados pela pressão invisível no momento em que se aproximaram da carruagem. O rei demônio de rosto sombrio chegou. A carruagem parou na entrada do shopping de sangue. Antes que a figura de manto vermelho descesse, sua face sinistra fez com que muitos médicos fantasmagóricos ficassem com as pernas bambas de medo, quase se ajoelhando no local. Os espectadores na frente da projeção também ficaram chocados. É este o prestígio de um rei fantasma? Podem sentir isso através da projeção. Essa pressão invisível, os poderosos reis fantasmas, todos inferiores a ele. O rei demônio de rosto sombrio olhou para mim no meio da multidão. Examinou-me e depois deu um sorriso astuto. Este deve ser o Sr. Mu. Prazer, prazer. Respondi educadamente com um sorriso. Prazer, ouvi falar muito do rei demônio de rosto sombrio. Há muito que ecoa como um trovão. Após as saudações, eles entraram no shopping. O rei demônio de rosto sombrio olhou ao redor. Parece que o shopping de sangue não se desenvolveu muito nos últimos anos. Depois que o Sr. Zhao partiu, nem mesmo um rei fantasma apareceu. Se tivéssemos nos aliado ao nosso território fantasma de Senlu na época, não teríamos caído a este ponto. Era óbvio para todos que ele estava zombando deliberadamente. Por um momento, a atmosfera de todo o local esfriou. Especialmente a gerente Liu. Seu rosto ficou pálido como ferro. Se não fosse pela falta de força, ela provavelmente teria subido para abrir a cabeça do rei demônio de rosto sombrio. Bebi um gole de chá e contra-ataquei sem qualquer polidez. Nossa pequena loja realmente caiu.
No entanto, ainda temos alguma dignidade nos reinos dos médicos fantasmagóricos, pelo menos não somos procurados por inimigos, quase mortos com um tapa. Finalmente, depois de implorar muito, sobrevivi. O rei demônio de rosto sombrio era de fato poderoso, mas sua identidade atual era a do presidente do shopping de sangue. Como marido daquela senhora Zhao, diante dessa situação, se ele não dissesse nada, parecendo extremamente fraco, não só perderia a confiança dos médicos fantasmagóricos do shopping, mas também poderia fazer a gerente Liu desconfiar. Ao ouvir isso, o rosto do rei demônio de rosto sombrio também não parecia bom. Seus olhos escuros me olharam com um toque de frieza. Depois de muito tempo, ele finalmente deu um sorriso sincero novamente. Isso também é verdade. De qualquer forma, com a senhora Zhao e o presidente Mu aqui, o shopping de sangue não pode ser protegido. Os espectadores da transmissão ao vivo ficaram chocados com minhas palavras. Ele é tão corajoso? Ele se atreve a enfrentar um poderoso rei fantasma cara a cara. Irmão Mu, você é incrível. De agora em diante, você será meu irmão mais velho. A gerente Liu ao lado também o respeitou cada vez mais, reconhecendo este presidente. Após o rei demônio de rosto sombrio investigar minha força, um traço de desdém apareceu em seu rosto, e ele disse desdenhosamente, Presidente Mu, você realmente tem muita sorte. Com tal cultivo, você consegue viver às custas da senhora Zhao. Ele pensou que eu poderia me tornar o presidente do shopping de sangue. No mínimo, com a força de um médico fantasma de nível terrestre, mas acabou sendo de nível celestial. Não fiquei com raiva. Para mim, força não serve para nada. Veja bem, eu me tornei o marido de Yan Bing. O triste é que alguns fantasmas têm muita força, mas acabam não sendo tão bons quanto os fracos. Que pena! Com essas palavras, o rosto demoníaco, rei fantasma, ficou com a expressão sombria. Ele agarrou algo em suas mãos e quase jogou a xícara de chá que estava segurando. Ele não era estúpido e ouviu o sarcasmo em minhas palavras. Um mero rei fantasma de nível D apenas. Ousa zombar dele, um rei fantasma de nível S? Vejo que você está ofegante. Talvez sua saúde não esteja boa. Que tal eu te recomendar um bom médico chinês antigo? Neste momento, eu tinha me decidido. Sem hesitar em ser perseguido pelo santo, ele atacou. De fato, com essas palavras. Até mesmo o poderoso rosto demoníaco, rei fantasma, ficou um pouco abalado. Um som quente e borbulhante veio. O chá fantasma quente escorreu pelas mãos do rosto demoníaco, rei fantasma, refletindo seu rosto furioso. A regra de que não se deve tentar mais de 3 vezes, você deveria entendê-la, certo? O rosto demoníaco, rei fantasma, teve seu peito subindo e descendo violentamente. Uma fúria sem limites parecia que ia explodir a qualquer momento. Em relação à ameaça do rosto demoníaco, rei fantasma, eu não senti pânico algum. Ah, é? Então, rei fantasma, por que você não me mata? Com essas palavras, todos no local ficaram chocados, incluindo a gerente Liu. Eles não conseguiam acreditar em sua presunção delirante, seus rostos cheios de preocupação. Se o rosto demoníaco, rei fantasma, realmente perdesse o controle novamente, ninguém seria capaz de detê-lo. Eu não sou um tolo, continuei a falar. Se algo me acontecesse hoje, acho que aquele deveria intervir novamente e fazer uma limpeza no domínio fantasma de Senlu. Ao ouvir isso, a expressão do rosto demoníaco, rei fantasma, mudou levemente. Quem era aquele que ele se referia? Era óbvio. Naquela época, ele perseguiu Zhao Yanbing sem sucesso e tentou forçá-la, o que irritou um caçador celestial de renome. Se não fosse por todos os grandes poderes do domínio fantasma de Senlu terem saído e usado 3 artefatos fantasmas de nível S e um artefato fantasma de nível SS para obter o perdão. Além disso, aquele parecia estar fisicamente em um lugar muito distante, incapaz de usar todo o seu poder. Ele já teria sido esmagado por aquele com um simples gesto. Se ele irritasse aquele novamente, temo que todo o domínio fantasma de Senlu junto não seria capaz de protegê-lo. Vendo a expressão do rosto demoníaco, rei fantasma, um sorriso surgiu nos cantos da minha boca. Eu apostei certo. E eu não chegaria a ponto de ficar tão irritado com algumas palavras. A ponto de te matar, acredite em mim. Mas uma punição ainda precisa ser dada. O rosto demoníaco, rei fantasma, riu friamente. Seu olhar pousou em uma jovem não muito longe. Ela carregava um pouco da aura de Zhao Yanbing. Presumo que vocês dois tenham um bom relacionamento, certo? Se o Sr. Zhao soubesse disso, ele a mataria. Nesse caso, eu cuidarei disso em seu lugar.
A mão direita do rei demônio de rosto demoníaco se estendeu, uma força invisível se transformou em grilhões e instantaneamente amarrou Zhao Mushui. Se ela quisesse, com leve apertos, Zhao Mushui não teria chance de sobreviver. Vi meu rosto mudar drasticamente, mas em vez de medo, levantei-o. Só então me lembrei que, dentro do shopping de sangue, eu ainda tinha dois amigos, Zhao Mushui e Qin Gang. Uma intenção de matar infinita apareceu nos meus olhos e falei friamente. Rei demônio de rosto demoníaco, se você ousar tocar nos meus amigos, eu definitivamente farei você perecer no reino fantasma de Shenlong no futuro. Anteriormente, Zhao Mushui aceitou voluntariamente o muro fantasma, juntamente com 3 dias de convivência de vida ou morte, ela já o via como um amigo. Era impossível vê-lo morrer nas mãos do rei demônio de rosto demoníaco. O rei demônio de rosto demoníaco riu sombriamente. Sua mão direita continuou a apertar. Testemunha, estou fazendo isso para o seu próprio bem. Por que ficar com raiva? Assistente, minha raiva dura a vida toda. Senti uma lacuna em minha força e corri em direção ao rei demônio de rosto demoníaco, que gesticulou estranhamente com a mão direita. Um padrão complexo apareceu no ar, depois se transformou em uma jaula negra, prestes a me prender. Fique parado, testemunhe, você só precisa assistir ao lado. O poder aterrorizante foi absorvido, a pressão do rei fantasma ficou evidente, não importa o quanto eu o atacasse. Não conseguia abalar a jaula. Assim que vi o rei demônio de rosto demoníaco prestes a matar Zhao Mushui, uma corrente de ar quente fluiu do meu peito, uma luz branca atravessou a roupa externa e apareceu. Um rugido baixo soou de repente, fazendo inúmeros fantasmas tremerem, e os mais fracos até se ajoelharam no chão. A luz em meu corpo gradualmente desapareceu, e em seu lugar, uma enorme sombra fantasma começou a se erguer lentamente. A energia fantasma em um raio de centenas de quilômetros ferveu, parecendo ser atraída por algum tipo de força, formando uma maré que correu para o shopping de sangue. Por um tempo, incontáveis potências de topo de vários calabouços mudaram suas expressões. Olharam em direção ao shopping de sangue. O que está acontecendo? Por que sinto? A energia fantasma no hospital está sendo drenada? Aquela direção é o shopping de sangue. O que eles estão fazendo? Em um hospital de calabouço, um fantasma vestindo um jaleco branco e óculos de aro dourado. O fantasma de meia-idade franziu a testa e olhou na direção do shopping de sangue, uma sensação de inquietação surgindo em seu coração. Ao mesmo tempo, em algum lugar de um abismo profundo, uma figura incrivelmente aterrorizante abriu os olhos. A aura que emanava de seu corpo já havia ultrapassado a de um rei fantasma ou fantasma. Este era um rei fantasma poderoso. O olhar deste rei fantasma estava cheio de medo e reverência, olhando para o lugar onde a energia fantasma estava se reunindo. Lembrando de algumas memórias ruins, Shanshan ficou um pouco atordoada. Será que ele voltou? No centro do vórtice de energia fantasma, uma sombra abria a boca, engolindo uma vasta energia fantasma. Uma aura aterrorizante continuava a subir, e sua figura gradualmente se solidificava. Vagamente, todos os fantasmas viram uma besta feroz, que apenas em pé ali. Era suficiente para reprimir toda a estranheza fantasma. O rei demônio de rosto fantasma encarou a sombra no vórtice e bufou friamente. A fingir ser divino, ele não pensa que eu tenho a capacidade de resistir a um rei fantasma. Então ele levantou a mão esquerda, com uma energia negra rodopiando infinitamente, e a pressionou com força para baixo. Rumbre, rumbre, rumbre. Imediatamente, uma palma gigante apareceu no céu. Linhas entrelaçadas, fluindo com energia fantasma, uma aura poderosa. Fez o próprio espaço vibrar. A grande palma desceu lentamente, mirando a sombra no vórtice de energia fantasma. O ataque do rei fantasma foi extremamente aterrorizante, e instantaneamente a terra rachou em pedaços, inúmeros fantasmas fracos uivaram, sendo pressionados a se ajoelhar instantaneamente pela leve pressão emanada da palma gigante. Assim que todos pensaram que a sombra seria aniquilada, uma cena inacreditável aconteceu. A poucos metros do vórtice de energia fantasma, a palma parou de repente e começou a tremer violentamente, como se estivesse sendo suprimida por uma força ainda mais terrível. Ela se estilhaçou com um estrondo. Aquele rosnado baixo soou novamente, mas desta vez acompanhado por uma presença inimaginável. No momento em que a palma se estilhaçou, antes que todos pudessem reagir ao choque, o vórtice de energia fantasma se dissipou, e uma figura bestial com dezenas de metros de altura saiu. Seu pelo branco sangue era envolto por fios de energia negra, parecendo extremamente fantasmagórico. Seus olhos negros eram como buracos negros.
E um único olhar era o suficiente para sugar a alma de alguém. No momento em que essa figura apareceu, a lua de sangue no céu escureceu repentinamente, e nuvens negras a obscureceram. A besta branco-sangue deu um passo. E uma força aterrorizante se espalhou, viajando a uma velocidade indescritível em direção ao rei demônio de rosto fantasma. A expressão do rei demônio de rosto fantasma mudou drasticamente, mas ele não teve tempo de reagir, e a força chegou perto. Ouviu-se um som de vômito de sangue, e a figura do rei demônio de rosto fantasma voou para trás, sem qualquer capacidade de resistência. Zhao Mushui não foi afetada de forma alguma, sendo protegida por uma força invisível e pousando em segurança no chão. Por um momento, todos os fantasmas presentes, incluindo os escolhidos, ficaram chocados e sem palavras. Aquele era um rei fantasma. A persistência existe no topo da pirâmide da masmorra fantasmagórica, mas foi derrubado com um único golpe. O rei demônio de rosto fantasma cuspiu o sangue coagulado de sua boca. Com raiva infinita em seu rosto, ele gritou: "Eu vou te matar." Desde que se tornou um rei fantasma, ele raramente foi forçado a essa situação diante de tantas pessoas. Ser derrotado tão facilmente foi uma humilhação para ele. Imediatamente, o rei demônio de rosto fantasma teve seus olhos repletos de uma aura negra infinita. Ela se espalhou da terra sob seus pés para os arredores. De repente, risadas sinistras soaram de todos os lugares, e incontáveis fantasmas de aparência terrível apareceram de repente, espalhados por todos os lados. Todo o Bland Mall foi coberto por fantasmas, e todos sentiram sua força diminuir rapidamente. Essa era a opressão dos fantasmas. O rei demônio de rosto fantasma ficou no ar, olhando fixamente para o assassino de sangue branco. Parecia que a vitória já estava garantida. Ha ha ha, morrer pelas minhas mãos é uma honra para você. No momento seguinte, os inúmeros fantasmas do mundo fantasmagórico se reuniram, com um forte ressentimento, e avançaram contra o assassino. Esses fantasmas, os mais fracos eram de nível A, e os mais poderosos atingiam até S diante do ataque dos fantasmas. O assassino de sangue branco nem demonstrou o menor pânico. Uma onda invisível de poder se espalhou, irradiando para os arredores. No momento em que esses fantasmas entraram em contato com essa força, eles se transformaram em cinzas, emitindo gritos de dor e desaparecendo. Em um momento, todos os fantasmas do mundo fantasmagórico foram mortos. O rei demônio de rosto fantasma não conseguia acreditar no que via diante de seus olhos. Esses são os fantasmas que eu cultivei por 100 anos. Como isso é possível? É preciso saber que um rei fantasma uma vez tentou espionar sobre seus fantasmas. O assassino de sangue branco abriu a boca de repente. Uma aura de poder que alcançava os céus emanou de seu corpo, sem mais esconder nada. Era como se uma montanha estivesse pressionando o peito de todos. Sob essa pressão, o rei demônio de rosto fantasma não teve a menor capacidade de resistir. Caindo do céu, ele se ajoelhou no chão, incapaz de se levantar. Sentindo a aura que estava muito acima de um rei fantasma, o rei demônio de rosto fantasma mudou de expressão, parecendo ter adivinhado algo. Seus olhos estavam cheios de medo e arrependimento. Um forte rei fantasma, você é o cão divino devorador de sol. Logo após a fundação do Bland Mall, um forte rei fantasma do castelo de ossos sagrados atacou o Bland Mall. Em um momento de perigo, o cão divino devorador de sol apareceu. Com uma única mordida, ele devorou o rei fantasma de ossos sagrados que ameaçava a masmorra fantasmagórica. No entanto, depois daquele dia, o cão divino devorador de sol desapareceu. Ele nunca mais apareceu. Agora que o cão divino devorador de sol estava aqui, ele, na verdade, queria matá-lo. Por um momento, a expressão no rosto do rei demônio de rosto fantasma tornou-se complexa: medo, autodepreciação, relutância e dor. Por que ele veio ao Bland Mall? Por que ele ofendeu o cão divino devorador de sol? Era tarde demais. A boca abissal do cão divino devorador de sol se abriu. Uma onda colossal varreu e arremessou o rei demônio de rosto fantasma, que não conseguia se libertar, por mais que lutasse. Finalmente, o rei demônio de rosto fantasma foi engolido pelo cão divino devorador de sol. Nenhum outro som, o cenário estava em silêncio mortal, apenas os sons de engolir em seco podiam ser ouvidos. Várias figuras olharam para o majestoso cão devorador de sol, sem ousar falar. Aquele era um poderoso rei fantasma. Assim, ele foi devorado? Cão devorador de sol? Eu levantei Zhao Mushui. Meu olhar também casualmente varreu aquela figura colossal, uma existência lendária, que apareceu viva diante dos meus olhos. De repente,
O cão devorador de sol virou a cabeça, seus olhos profundos encontraram meu olhar, e eu congelei no lugar. Nem me atrevi a me mover, temendo irritar a outra parte. Afinal, até o rei fantasma de rosto demoníaco foi engolido de uma vez, o que eu era? O cão devorador de sol não fez nenhum movimento extra, apenas me encarou silenciosamente. Durante o confronto de olhares, eu franzino ligeiramente a testa. Uma ideia absurda surgiu em minha mente, mas a descartei instantaneamente. Eu nunca tinha visto o cão devorador de sol antes. A outra parte era um superpoderoso acima do rei fantasma. Como poderia ter alguma conexão comigo, uma pessoa comum? Depois de muito tempo, o cão devorador de sol lentamente retraiu seu olhar, todo seu corpo gradualmente se tornou etéreo e, finalmente, desapareceu completamente. Kingang, leve Mushui para o meu escritório e prepare um chá fantasma para ela. Chamei Kingang, que estava não muito longe. Kingang se recuperou do choque causado pelo cão devorador de sol e apressou-se em ajudar Zhao Mushui a se levantar. Indo para o escritório do presidente no segundo andar. Diretor Mu, você está bem? Liu Jingli se aproximou. Ela olhou para mim com preocupação no rosto. Eu acenei com a mão, indicando que estava tudo bem. Gerente Liu, devo agradecê-la desta vez. Se não fosse pelo feitiço falso que você me deu, meus amigos teriam morrido nas mãos do rei fantasma de rosto demoníaco. Liu Jingli não se atribuiu o mérito. Aquele feitiço falso foi deixado para nós pelo gerente Zhao. Se você realmente quer agradecer, agradeça ao gerente Zhao. Na verdade, Liu Jingli também não esperava que o falso feitiço pudesse invocar a imagem real do cão devorador de sol. Afinal, mesmo na cidade das vestes de sangue, o cão devorador de sol era considerado uma existência lendária. Certo, como o assunto da região fantasma de San Luo será tratado? Eu perguntei. Ao ouvir as palavras região fantasma de San Luo, o rosto de Liu Jingli ficou gelado e ela bufou friamente. Se a cidade das vestes de sangue o respeita por causa do seu rei fantasma de rosto demoníaco, tudo bem. Mas ele não só zombou e depreciou a cidade das vestes de sangue, como também ousou atacar os amigos do diretor Mu. Agora parece que não importa rasgar o rosto. Relatarei imediatamente este assunto ao gerente Zhao. É hora de dar uma lição à região fantasma de San Luo. Eu assenti levemente, meu coração tenso finalmente se acalmou. Com base no meu entendimento da cidade das vestes de sangue, o gerente Zhao, que nunca apareceu, provavelmente já havia alcançado o nível de rei fantasma ou superior antes de deixar a cidade das vestes de sangue. Após lidar com a cena, Liu Jingli voltou apressadamente para o escritório para transmitir a situação de hoje na cidade das vestes de sangue ao gerente Zhao. Eu voltei para o meu escritório. Irmão Mu, obrigado por me salvar novamente. Zhao Mushui, vendo eu entrar, largou a xícara de porcelana com o chá fantasma e estava cheia de emoção em seu rosto. Eu balancei a cabeça. Não fui eu que te salvei, foi o deus cachorro empurrando o sol que te salvou. Vendo Zhao Mushui beber o chá fantasma, sua tez ficou muito mais rosada e os ferimentos em seu corpo gradualmente se recuperaram. Eu também fiquei aliviado. Nos próximos dias, vocês continuarão trabalhando normalmente. Não mostrem nenhuma brecha. Ao ouvir minhas palavras, os dois assentiram levemente. Seus olhos estavam cheios de excitação. Completaram um episódio de masmorra, Blind Mall. Algo que ninguém jamais conseguiu antes. Eles poderiam se tornar os primeiros a quebrar o Blind Mall. Isso criaria um marco na história da masmorra do médico fantasma. Nos dias seguintes, devido à identidade do presidente, não houve grandes turbulências. Claro, aqueles escolhidos tiveram azar, 2 dezenas de escolhidos originais. Restavam apenas 8, e continuavam diminuindo, pois tocaram em várias regras. E foram brutalmente mortos pelo médico fantasma. No escritório do presidente, sentei-me na cadeira giratória. Na mesa à minha frente, estavam os planos do Blind Mall, como o presidente do shopping. Para manter as parcelas, eu definitivamente ainda tinha que lidar com alguns assuntos. Alguém quer relatar algo para mim? Uma voz familiar de mulher veio de fora, entre. Eu não ergui a cabeça, já imaginando quem era. A fantasma da recepção entrou e ficou respeitosamente diante de mim. A gerente Liu me pediu para te entregar isto. O Sr. Zhao já sabia da notícia sobre o aniquilamento do Rei Fantasma e ficou furioso. Quando ele voltar, ele certamente não deixará o abismo fantasma de Senlu em paz. Eu assenti levemente, essa notícia não era surpreendente. Mas no momento seguinte, meu rosto instantaneamente ficou pálido, uma corrente de ar frio subiu em meu coração. A propósito, Mubai, a outra ótima notícia. O Sr. Zhao,
Ao saber que você voltou para o Bland Mall, decidiu retornar imediatamente ao Bland Mall. Não, se nada der errado. Você o verá em breve. Eu sorri amargamente em meu coração, preferindo nunca receber essa ótima notícia. O Sr. Zhao vai voltar? Isso significaria que a identidade de presidente seria passada adiante? Eu já podia prever o quão miserável seria seu destino. Yan Bing, quando ele chega? Para não expor a relação entre nós, usei deliberadamente o nome Yan Bing com um tom gentil. Mas a resposta da fantasma da recepção foi como um balde de água fria. Mubai, por que você está tão ansioso? O Sr. Zhao levará até depois de amanhã para chegar. O fantasma do palco não prestou atenção em mim, com um olhar de morte, disse sorrindo. Respirei fundo, entendi, saia primeiro e depois chame Zhao Mushui e Qin Gang. Tenho algo para discutir com eles. Olhando para as costas do fantasma do palco saindo, fiquei em silêncio, franzindo a testa. Os espectadores na sala de transmissão ao vivo estavam torcendo por mim com os corações apertados, tudo acabado. O presidente Zhao está voltando. Pensei que o shopping de sangue teria o primeiro a passar de fase. No entanto, com esse incidente agora, Zhao Mushui e Qin Gang também foram chamados ao escritório pelo fantasma do palco. Irmão Mu, há algo errado. Eu balancei a cabeça levemente e contei a ambos a situação do fantasma do palco. Depois de ouvir, ambos ficaram pálidos. Irmão Mu, o que devemos fazer agora? Qin Gang olhou para mim. Mesmo com sua mentalidade experiente, tendo passado por várias missões, ele entrou em pânico. Esse é o criador do shopping de sangue, um superpoderoso acima do Rei Fantasma. Fechei os olhos e apertei as têmporas, sem dizer nada. Obviamente, também fui pego de surpresa. Depois de muito tempo, suspirei, parece que só podemos arriscar. A única saída agora é arranjarmos uma desculpa para sair antes que ele volte depois de amanhã. Esconder no calabouço da roupa fantasma por 7 dias e 7 noites para passar de fase. Ouvindo esta sugestão, ambos riram amargamente, mas finalmente assentiram. Do calabouço, a roupa fantasma quer matar alguém. Precisa esperar que o escolhido quebre as regras, mas fora do calabouço, a roupa fantasma quer matar o escolhido. Sem qualquer restrição de regras. Mas neste momento eles não tinham escolha. Tudo bem, vou procurar a gerente Liu. Ver se consigo conseguir algo útil para nos ajudar fora do shopping de sangue. Levantei-me e caminhei apressadamente para o escritório da gerente Liu. No escritório, a gerente Liu olhou para mim e perguntou confusa, por que você quer isso? Naturalmente, não pude contar à gerente Liu o meu verdadeiro pensamento e inventei uma desculpa. Minha força atual é muito fraca, se eu encontrar alguma roupa fantasma descuidada que me ataque. Não serei capaz de cultivar um golpe fatal em pouco tempo, a roupa fantasma precisa de alguns meios. Para evitar danos causados por esse tipo de acidente. A gerente Liu assentiu pensativa, então você pode ir agora. Parecia que ela estava escolhendo algo, e depois de muito tempo ela disse, que tal o departamento de sombra divina? Diante do meu olhar confuso, a gerente Liu explicou, departamento de sombra divina. É uma criatura poderosa criada por um forte rei fantasma, que pode aumentar a velocidade em várias a dezenas de vezes ao ser ativada. E a seção de sombra divina é imprevisível, capaz de deixar rastros ilusórios em várias direções, tornando difícil distinguir o verdadeiro do falso. Depois de aprender a seção de sombra divina, acredito que nenhum fantasma conseguirá me alcançar, e um sorriso de alegria surgiu em meu rosto. Uma técnica secreta tão poderosa é exatamente o que eu preciso. Se eu puder aprender a seção de sombra divina, ficarei em segurança por pelo menos algumas horas nos arredores da zona de sangue. Não será um problema. A gerente Liu se aproximou e colocou o dedo indicador de sua mão direita em minha testa. Tudo bem, Mubai, não se mova, vou lhe ensinar a seção de sombra divina. No momento seguinte, senti uma vasta quantidade de informação invadir minha mente. Uma figura apareceu como um fantasma. Sob a demonstração dessa figura, todos os movimentos da seção de sombra divina foram gravados profundamente como uma marca. Em minha mente, a gerente Liu retirou o dedo e disse com um sorriso, eu também pratiquei a seção de sombra divina. E também lhe transmiti alguns de meus insights. Com essa experiência, combinada com seu talento, Mubai, você deve se tornar proficiente em pouco tempo. Em seguida, a gerente Liu se virou e caminhou até um armário em um canto, tirando um manto preto dele. Este manto é chamado de manto da sombra fantasma, é um artefato fantasma que usei no passado. Ele pode ocultar sua aura, enquanto você não expuser sua forma, ninguém poderá detectá-lo após um golpe. Então, muito obrigado, gerente Liu.
Não fui educado e aceitei o manto da sombra fantasma. Cada garantia mais aumenta a chance de passar. Isso é sério, Mubai? Você é o presidente do shopping. Tudo isso é meu dever. A gerente Liu acenou com a mão, e eu sorri levemente. Se a gerente Liu soubesse que sua identidade era falsa, não sei se ela manteria a mesma atitude, provavelmente desejaria me rasgar ali mesmo. Então, voltarei para praticar a sessão de sombra divina. Nas horas seguintes, tranquei-me no escritório sem sair. Zhao Mushui e Qin Gang também estavam lá, bebendo chá fantasma freneticamente e absorvendo seu poder. Em um piscar de olhos, um dia se passou. Abri meus olhos abruptamente, meu corpo se moveu, como um fantasma. Instantaneamente apareci do outro lado da sala, minha velocidade era inimaginavelmente rápida, meus olhos não conseguiam acompanhar. Sessão de sombra divina em estágio intermediário, eu disse. Um sorriso surgiu em meus lábios. Grande irmão Mu, você conseguiu. Zhao Mushui e Qin Gang também acordaram de seu cultivo, com surpresa e alegria em seus olhos. Eu acenei levemente. Olhei para o relógio na parede. Eram 8 da noite, era hora de sairmos. Eu disse solenemente. Então os três saímos do escritório, mas neste exato momento, olhando para baixo do segundo andar, a cena que apareceu diante dos meus olhos fez minhas sobrancelhas franzirem levemente, e eu retirei meu olhar. Um homem ajoelhado no chão implorava por misericórdia. Diante dele, uma fantasma de vermelho segurava um braço demoníaco, exalando uma aura sinistra. Era óbvio que o homem cometeu um erro no trabalho, enfureceu a fantasma de vermelho e seria morto. Mas o que me deixou estranho não foi isso, mas sim que havia vários servos fantasmas ao redor do homem. Até a gerente Liu estava entre eles. De repente, o olhar do homem se voltou para o segundo andar, fixando-se em mim, o que me assustou. Sim, é ele, a identidade dele é falsa. Ele não é o verdadeiro presidente. Vocês foram todos enganados, gerente Liu. Por favor, em consideração ao fato de eu ter exposto minha identidade, seja gentil e me ajude a me salvar. O homem se curvou repetidamente diante da gerente Liu. Vendo os olhares da gerente Liu e dos outros se voltarem para mim, eu cerrei os dentes e dei um soco na parede à minha frente. Meus olhos estavam cheios de raiva. Droga, eu sabia há muito tempo que Zhang Yu não era boa coisa. Ele estava me traindo. Reprimi a raiva em meu coração e voltei à calma. Vamos. Não adianta ficar com raiva agora. Os três desceram as escadas e chegaram ao primeiro andar. A gerente Liu também subiu. Entendo, por favor, não leve as palavras dessa pessoa a sério. Vou resolver isso imediatamente. A gerente Liu não me questionou, mas sim respeitosamente. Bom, mas também não quero mais vê-lo. Acenei levemente com a cabeça, olhando friamente para Zhang Yu, com intenção assassina surgindo, mesmo que ele realmente não consiga sair do Blind Mall hoje. Eu farei com que ele se reporte ao submundo primeiro. Zhang Yu foi arrastado sob o olhar ganancioso da fantasma de vermelho. Ele gritava sem parar, querendo me arrastar para baixo. Gerente Liu, você acredita em mim? Ele é realmente um presidente falso. Entendo. O que vocês três vão fazer? Precisa de minha ajuda? Com o desaparecimento final de Zhang Yu na noite escura, a gerente Liu olhou para os três, com um leve tom de dúvida em sua voz. Nós três apenas discutimos algumas coisas e saímos para tomar um ar, respondi com um sorriso. Depois de Zhang Yu ter causado essa confusão, eu não ousei mais mencionar a ideia de deixar o Blind Mall temporariamente. Os espectadores na sala de transmissão imediatamente começaram a xingar. Este Zhang Yu é realmente um bastardo. Ele morre sozinho, mas ele ainda puxa os outros para baixo. Embora tenhamos passado pela crise da gerente Liu, estaremos ferrados quando o gerente Zhao voltar. Enquanto meu estado de espírito estava reprimido, Ao Mushui, ao meu lado, de repente disse: Gerente Liu, na verdade, temos algo em que precisamos da sua ajuda. Espero que você encontre 520 rosas e as espalhe pelo shopping. Em segundo lugar, amanhã todos devem usar roupas formais, esperar no primeiro andar e criar a atmosfera adequadamente. Finalmente, entendo, amanhã precisaremos nos esconder temporariamente. Ele tem uma surpresa para presidente Zhao, então peça a gerente Liu para ajudar a deter a presidente Zhao. Assim que essas palavras saíram, um traço de emoção e alívio surgiu nos olhos da gerente Liu, e ela concordou com um sorriso. Eu não esperava que Mubai fosse uma pessoa tão romântica. Por favor, fique tranquila, gerente Liu, eu definitivamente farei um bom trabalho. Mubai, você entende o que isso significa? Qin Gang ficou um pouco confuso. Sua maior ameaça agora é a presidente Zhao.
Ele se perguntou se essas chamadas surpresas seriam úteis. Mas eu mostrei um olhar pensativo, meus olhos gradualmente se iluminaram. Este método funciona. Ele quer usar as peculiaridades do Bland Mall para deter a presidente Zhao, dando a ela uma surpresa, desde que o tempo seja. Mesmo que a presidente Zhao os descubra, eles ainda podem passar de fase e retornar a Nanshin. Virei-me para olhar o relógio na parede. Contanto que eles aguentem até as 4 da tarde de amanhã, eles passarão. Respirei fundo e olhei para os dois. Ainda não tenho certeza de quando a presidente Zhao chegará ao Bland Mall, então precisamos de mais maneiras de ganhar tempo. Qin Gang também entendeu o propósito dos dois neste momento. Naquela época, Mubai e eu receberemos a presidente Zhao no primeiro andar. Faremos o nosso melhor para adiar o tempo, é claro, se você puder se esconder, então teremos esperança. Acenei ligeiramente com a cabeça. Neste momento, a atmosfera era como uma grande pedra pressionando o peito de todos. Se eles viverão ou morrerão, será decidido em breve. Neste momento, o Bland Mall exibia uma cena animada. Todo o Bland Mall, desde a gerência até os funcionários, vestiu ternos e ficou no primeiro andar. O outrora sinistro Bland Mall foi substituído por tapetes vermelhos e flores, totalmente festivo. Gerente Liu. Quando a presidente Zhao deve chegar? Zhao Mushui, vestida de branco, aproximou-se da gerente Liu e perguntou. A gerente Liu balançou a cabeça. Eu também não tenho certeza, o horário exato de retorno da presidente Zhao. Mas ela definitivamente virá hoje. Zhao Mushui fez beicinho, olhando nervosamente para a entrada principal. Sua respiração ficou um pouco ofegante. O tempo passou rapidamente, e de repente a gerente Liu sentiu uma aura familiar. Com um sorriso no rosto, ela gritou. A presidente Zhao voltou. Neste momento, a porta principal do shopping se abriu lentamente, e uma aura fria se espalhou. A temperatura de todo o shopping caiu instantaneamente. Muitos fantasmas com corpos fracos tremeram. E então, uma figura gradualmente apareceu em vista. Ela era uma mulher de beleza incomparável, com um rosto delicado que não podia ser criticado, sem um único defeito. Parecia não pertencer ao mundo mortal. Zhao Yanbin olhou para a cena diante dele e ficou um pouco confuso no início. Xuanji sentiu algo e seus olhos pousaram em Zhao Mushui e Qin Gang ao lado. Ah, Liu, como pode haver um humano estranho dentro da área ferida? Qin Gang falou primeiro. Senhor Zhao, esta cerimônia foi preparada para você, e todos nós somos seus amigos. Eles vieram especialmente para dar-lhe as boas-vindas. Zhao Mushui deu um passo à frente, entregando as rosas que havia preparado. Para Zhao Yanbin. Isto é uma pequena lembrança que lhe dei. Zhao Yanbin pegou o buquê de flores e ficou em silêncio. Senhor Zhao, devo lhe dizer que ele não voltou ao Bland Mall todos esses anos. Ele lhe deve muito, por favor, perdoe-o. Zhao Mushui disse as palavras que havia preparado. Quem diria que Zhao Yanbin apenas bufou? Ele não me viu por décadas, e ainda tem a audácia de fazer tal coisa. Ele ainda quer que eu o perdoe? Impossível. Embora Zhao Yanbin dissesse isso em voz alta, qualquer um que prestasse atenção veria a alegria e a excitação incontroláveis em seus olhos, vendo a reação de Zhao Yanbin. Os dois suspiraram aliviados, e então Zhao Mushui disse com um sorriso, Senhor Zhao, por favor, venha comigo. Há mais algumas pequenas surpresas preparadas para você lá dentro. Quando Zhao Yanbin ouviu que havia mais surpresas, seu rosto frio involuntariamente mostrou um traço de sorriso. Ele segurou o buquê de flores em sua mão e seguiu Zhao Mushui. Logo os dois chegaram a um cavalete. O cavalete era grande e coberto com um pano preto, então não era possível ver o que havia dentro. Isso fez Zhao Yanbin perguntar em dúvida. Zhao Mushui então removeu o pano preto, e as imagens requintadas de pinturas apareceram diante de seus olhos, descrevendo o passado de Zhao Yanbin de acordo com o conteúdo do diário. Zhao Yanbin olhou para as pinturas no cavalete e mostrou uma expressão de descrença nos cantos dos olhos de Zhao Yanbin. Uma gota de água cristalina caiu silenciosamente. Zhao Yanbin chorou. A sala de transmissão ao vivo também mostrou uma expressão de descrença. Eu não estou vendo errado, né? A Imperatriz do Sangue chorou? Como esperado de Mubai. Ele realmente tem algumas habilidades. Ao mesmo tempo, na sala, eu estava sentado em uma cadeira. Ouvindo o barulho vindo de baixo, meu coração batia em uma velocidade extrema. Olhei para o relógio ao lado. Zhao Yanbin provavelmente pegou o quadro, o que pode atrasá-lo por um bom tempo. Quanto ao conteúdo do quadro, eu ainda estava muito confiante. Contanto que Zhao Yanbin ainda tivesse sentimentos pelo verdadeiro presidente, ele certamente ficaria tão comovido que não conseguiria se mover.
Zhao Yanbin continuou olhando para as pinturas à sua frente, sua voz carregada com um tom choroso e reclamando. Você claramente se lembra do que aconteceu antes. Por que você não veio me procurar mais cedo? Zhao Mushui e Qin Gang, que estavam ao lado, ficaram chocados. E também se sentiram um pouco mais felizes. Quanto mais tempo Zhao Yanbin ficasse, maiores seriam suas chances de passar. Finalmente, Zhao Yanbin parou de olhar para a prancheta, acalmou seu estado de espírito e olhou para Zhao Mushui. Qual é o seu nome? Zhao Mushui respondeu. Olá, Sr. Zhao, meu nome é Zhao Mushui. Zhao Yanbin assentiu levemente. Em seguida, um colar enrolado apareceu em sua mão e ele o entregou a Zhao Mushui. Você é amigo do meu marido. E você me mostrou essas pinturas, então vou te dar algo. Leve isso, o emissário da Orquídea Fantasma. O poder contido nele é suficiente para ajudá-la a resistir a um golpe de um rei fantasma e pode matar instantaneamente qualquer fantasma abaixo do rei fantasma. Zhao Mushui pegou o colar da Orquídea Fantasma. O rosto de Zhao Mushui também estava cheio de surpresa. Com este colar, ela poderia caminhar de lado na maioria das instâncias de Ghost Clothing. Zhao Yanbin acenou com a mão. Portanto, não é conveniente para mim aparecer por enquanto. Por favor, Sr. Zhao, entenda. Em seguida, Zhao Mushui bateu palmas, e dois fantasmas vestidos com ternos empurraram um carrinho de comida. Uma mesa cheia de comida deliciosa apareceu à vista. As luzes do shopping diminuíram, e velas foram acesas na mesa, com uma leve luz vermelha criando uma atmosfera romântica. Sr. Zhao, por favor, sente-se. Espere um minuto, testemunhou-os. Zhao Mushui puxou a cadeira debaixo da mesa e fez um gesto para que ele se sentasse. Ao mesmo tempo, Qin Gang se aproximou, segurando uma pilha de caixas de papel em forma de coração em suas mãos. Essas caixas em forma de coração estavam decoradas. O que tenho querido dizer a você todos esses anos, mas nos vimos poucas vezes e não disse. Jantar à luz de velas e declarações de amor de um irmão hétero, mesmo uma fantasma não aguentaria. Não acredito que Zhao Yanbin não recusou. Sentado à mesa de jantar, ele abriu as caixas em forma de coração uma a uma à luz das velas, rindo de vez em quando e chorando de vez em quando. Suspirando aliviados, os dois foram para um canto e olharam para o relógio na parede. É 1 da tarde. Contanto que eles aguentassem mais 3 horas, eles poderiam passar. O tempo passou rapidamente, e Zhao Yanbin leu todas as caixas em forma de coração. Após ser comovidos, Zhao Yanbin olhou para o relógio. Já se passaram 2 horas. O que ele está fazendo? Por que ele ainda não veio? Zhao Mushui temia que uma falha fosse exposta e deu um passo à frente. Talvez o presidente Mu precise de mais tempo para preparar as surpresas, por isso demora mais. Zhao Yanbin não apressou, não importa o quão complicado seja, não deveria levar 2 horas. Este seu renascimento. Será que ele ainda não está pronto para me ver? Liu, vá procurá-lo. A gerente Liu falou abertamente. Sim, mestre. Assim que essas palavras foram ditas, todos no local ficaram chocados. A gerente Liu acabou de chamar o Sr. Zhao de mestre. Vendo a expressão chocada de todos, a gerente Liu sorriu levemente. Meu corpo principal é um rei fantasma. Fui atacado por fantasmas no passado e fui salvo pelo mestre. Desde então, jurei segui-lo para sempre e acompanhá-lo. Agora que o mestre voltou, não tenho nada a esconder. Eu jurei segui-lo para sempre, seguindo o mestre. Agora que o mestre voltou, não tenho nada a esconder. A Liu, gerente, subiu para o 2º andar. Cerca de 10 minutos depois, Liu desceu do 2º andar balançando a cabeça. O presidente Mu não sei onde está, não o encontrei. Zhao Yanbin correrá perigo? Seus olhos revelaram preocupação. O que este Fuxingan está fazendo todos os dias? Vou procurá-lo pessoalmente. Ao ouvir que Zhao Yanbin iria procurá-lo pessoalmente, a alegria original de Zhao Mushui e da outra pessoa desapareceu. Esse é um superpoderoso acima do Rei Fantasma. Não importa o quanto eu me esconda, não será possível evitar a busca do oponente. Vendo Zhao Yanbin subir passo a passo para o 2º andar, os dois também apertaram os punhos, suas respirações aceleradas e seus corações mais tensos do que nunca. Eu realmente tenho que aguentar até o tempo de passar de fase. Na sala do escritório no 2º andar neste momento, eu olhei fixamente para o relógio na parede, continuamente impaciente em meu coração. Agora faltam apenas os últimos 30 minutos para as 4 da tarde. Nesse momento, um som nítido de passos soou do corredor do lado de fora. Virei-me e olhei para a porta. Eu sei que são os passos de Zhao Yanbin. Minha respiração ficou ainda mais rápida, e eu cerrei os dentes. Parece que só posso arriscar.
Quando a porta do escritório se abriu, uma voz nítida e agradável. Uma voz um pouco tensa soou: querido, é você. Neste momento, os espectadores que estavam assistindo a transmissão ao vivo pela projeção suspiraram e mostraram simpatia. A sexta leva de escolhidos também foi aniquilada. Faltam apenas 25 minutos. Só posso dizer que tudo é destino. Fiquei no meio do escritório, meu corpo fantasma tremeu. Cobri a maior parte do meu rosto com as mãos e segurei uma pequena caixa vermelha. Não hesitei e me ajoelhei imediatamente. Abri a pequena caixa em minha mão, e um anel de diamante apareceu. Yanbin, eu estava errado antes por não poder estar ao seu lado. Agora que voltei, quero compensar um casamento completo para você, tudo bem? De acordo com o diário de Zhao Yanbin e as informações dadas pelo gerente Liu, a pessoa com quem Zhao Yanbin se casou, a verdade nunca apareceu. Então estou apostando uma chance de ganhar tempo. O outro lado ficou em silêncio, sem som por um longo tempo. Isso fez meu coração acelerar. Será que minha aposta deu errado? Ou Zhao Yanbin descobriu minha verdadeira identidade? Assim que eu estava sorrindo amargamente e me preparando para receber a morte, a voz de Zhao Yanbin soou novamente. Com alívio e emoção, como se esperasse por este dia há muito tempo. Eu aceito. Antes que eu pudesse reagir, Zhao Yanbin colocou o anel no dedo anelar da mão esquerda e correu diretamente para meus braços. Por décadas, você nunca me olhou, mas eu fiquei tão chocada que nem conseguia me mover. Eu nem ousava falar, com medo de que falar demais fizesse Zhao Yanbin perceber algo errado. Quando Zhao Yanbin me soltou, seja de propósito ou por acidente, seu amuleto passou pela minha roupa, cobrindo a parte do meu rosto. Olhamos um para o outro e eu congelei no lugar, com o coração dos espectadores na transmissão ao vivo batendo acelerado. Agora estou morta, com certeza. Se vire logo, a cena daqui a pouco provavelmente será sangrenta. Agora todos acreditam que estou morta, mas ninguém sabe que eu não estou paralisada pelo medo. É que a aparência de Zhao Yanbin me chocou. 1000 pensamentos invadiram minha mente de uma vez, formando uma suposição absurda que eu nunca sequer sonhei. Tomei coragem e toquei no rosto de Zhao Yanbin gentilmente. Yanbin, me desculpe. Eu cheguei tarde. Todos os espectadores abaixo desta cena arregalaram os olhos, chegando a pensar que ainda estavam sonhando. Você está encurralada, mas não precisa ser tão louca e procurar a morte. Você é uma impostora e foi descoberta, e ainda tem a audácia de tocar nela. No entanto, Zhao Yanbin não resistiu, apenas virou a cabeça. Você ainda sabe que chegou tarde. Como esposa há décadas que não te vejo, eu tenho vergonha até de dizer. Ao ouvir isso, fiquei um pouco envergonhada. Eu estava ocupada. Como eu saberia que alguns meses na Terra equivalem a décadas em Ghost Clothing World? Agora eu sei tudo. Eu sou a verdadeira presidente do Bland Mall, e Zhao Yanbin, na verdade, é uma das minhas esposas com quem me casei na Terra. Por algum motivo, ela veio parar em Ghost Clothing World e se tornou uma das potências do topo da pirâmide. Naquele momento, meu coração se encheu de emoções. Eu me preocupei dia e noite com medo de ser descoberta por Zhao Yanbin e morrer em Ghost Clothing World. Acontece que a outra parte é minha esposa que eu nunca tinha visto antes. Todos os espectadores que assistiam à projeção ficaram chocados. De acordo com o roteiro, a situação agora não seria Zhao me acusando de ser uma impostora, expondo minha identidade e me despedaçando? Então você realmente é o marido de Zhu? Uma é uma potência de ponta em Ghost Clothing World, a outra é um ser humano comum. Ah, e aquele cachorrinho branco? Provavelmente também tem algo a ver com você, né? Olhei ao redor e falei de repente. Eu ter encontrado este escritório. É tudo graças àquele brinquedo de cachorro branco de pelúcia. Ao ouvir isso, Zhao Yanbin ficou ligeiramente confusa. Xiaobai não foi enviado por você, marido. Como você não o conhece? Respirei fundo e entendi a identidade daquele cachorro de pelúcia. Naquela época, para evitar que minhas 9 esposas continuassem me importunando, fui até o túmulo de cada uma delas e queimei algumas coisas. Para Zhao Yanbin, eu queimei um brinquedo de cachorro de pelúcia. Nesse exato momento, um sino claro soou. Virei a cabeça. O relógio na parede indicava que faltavam apenas 10 minutos para as 4 horas. Olhei para Zhao Yanbin à minha frente e fiquei em silêncio por muito tempo. Virei a cabeça. O relógio na parede a 10 minutos para as 4. Fiquei observando Zhao Yanbin à minha frente, pensativo por um longo tempo. Finalmente falei. Yanbin, estou indo embora. Ao ouvir isso, o belíssimo rosto de Zhao Yanbin de repente mostrou um traço de pânico. Marido, acabamos de nos conhecer. Por que você está indo embora novamente?
Você não pode ficar? Além disso, com sua força atual, se você sair do Blind Mall, você estará em perigo a qualquer momento. Sondando o ar, balancei a cabeça, sem mencionar que sou humano. Sou deslocado em um lugar como este cópia sinistra. Quando o tempo chegar, a cópia sinistra me teletransportará de volta para Blue Star. Isso está fora do meu controle. Depois de um longo silêncio, Ao Yanbin relutantemente concordou com a cabeça e tirou um pingente de jade do seu poder fantasmagórico espacial. Marido, sua força atual é muito fraca. Pegue este pingente de jade, há um poder divino meu nele. Quando encontrar uma situação desesperadora, mesmo um rei fantasma não poderá nada contra você. Peguei o pingente de jade, e inadvertidamente disse em voz alta. Um poder divino que nem mesmo um rei fantasma pode nada contra? Se eu entrar na cópia do médico fantasma no futuro, poderei dominar mesmo cópias de nível S. Um águia mecânica soou em minha mente. A tarefa desta cópia está prestes a ser concluída, restam 60 segundos. Eu realmente disse, Yanbin, espere por mim, eu definitivamente voltarei para te encontrar. E te darei uma grande festa de casamento. Parabéns a todos os escolhidos por terem sobrevivido com sucesso no Blind Mall por 7 dias. Completaram a cópia, recompensando cada vencedor com uma pílula de espírito fantasma. Ao som de vitória na cópia do médico fantasma, meu corpo começou a ficar etéreo. Antes que minha visão ficasse completamente borrada, pude ver Zhao Yanbin chorando. Murmurando, eu vou te esperar, meu marido. No momento em que nós três vencemos com sucesso, o mundo real inteiro ferveu. Este é o primeiro a completar o Blind Mall. Criamos história. Muitos vencedores estavam cheios de admiração. Ao mesmo tempo, as forças oficiais do país dragão também se mobilizaram, enviando pessoas para nos procurar. Especialmente eu, sou um tesouro nacional. No Blind Mall, Zhao Yanbin se recompôs, desceu as escadas e recuperou seu temperamento gélido de antes. Liu, como estão as coisas no Sanlu Ghost Domain? A gerente Liu não decepcionou, de acordo com as investigações destes dias. Os 5 reis fantasmas do Sanlu Ghost Domain estão todos lá. Aquele imperador fantasma que está dormindo profundamente provavelmente também está lá, e não deixou o Sanlu Ghost Domain nos últimos 50 anos. Mestre, acho que é hora de dar um aviso ao Sanlu Ghost Domain. Zhao Yanbin sorriu friamente. Uma aura parecida com o poder celestial emanou. De agora em diante, o Sanlu Ghost Domain não precisa mais existir no mundo. 3 dias depois, um grande terremoto abalou toda a cópia do domínio fantasma. A cópia de nível S, Sanlu Ghost Domain, incluindo o antigo e primordial fantasma que dormia mais profundamente, desapareceu na cópia do domínio fantasma. Blue Star, minha consciência gradualmente ficou clara. Cenas familiares surgiram diante dos meus olhos, e demorou um longo tempo para me recuperar do retorno da instância do Reino Fantasma. Nesse momento, a voz do Reino Fantasma soou. Parabéns por obter uma pílula do Espírito Fantasma. Como seu desempenho na instância Blind Mall foi excelente. Recompensa-o com uma criança fantasma. A criança fantasma é uma criatura fantasma de nível S, capaz de ver através de todas as ilusões do Reino Fantasma. Senti apenas uma dor aguda nos olhos, como se meus globos oculares estivessem se rompendo, uma dor insuportável. Quase me fez desmaiar. Não sei quanto tempo se passou, a dor nos olhos gradualmente diminuiu até desaparecer. Fui até o espelho, e o que vi foi um par de olhos insondáveis, exalando uma profundidade e estranheza extremas. Enquanto eu estudava a criança fantasma, uma batida apressada na porta soou. Toque, toque, toque. Várias pessoas vestindo uniformes pretos chegaram à porta da loja. Com licença, o senhor é o Sr. Mubai. Somos da agência oficial do Reino Fantasma. Eu sou Shen Ping, o responsável pela agência do Reino Fantasma de Jianshen. O homem de meia-idade na liderança deu um passo à frente. Com um olhar de respeito no rosto, entregando um cartão de visita. Peguei o cartão de visita e examinei cuidadosamente o homem de meia-idade à minha frente. Com a bênção da criança fantasma, no corpo de Shen Ping, irradiava uma aura fantasma negra, muito além dos meros quebra-barreiras. O que vocês querem de mim? Não rodeei, perguntei diretamente. Shen Ping assentiu levemente, com seu histórico e potencial atuais. Você é uma existência sem precedentes em toda a nação dragão e até mesmo na Estrela Azul. Esperamos formar uma equipe especial de roupas fantasmas para lidar especificamente com os generais das instâncias de roupas fantasmas, e gostaríamos que você fosse o líder da equipe especial de roupas fantasmas. Eu estava um pouco confuso.
A nação dragão deveria ter treinado muitos talentos ao longo de 10 anos. Sua experiência é mais rica que a minha. Por que não procurá-los? Ao ouvir isso, Shen Ping hesitou um pouco, mas ainda mordeu o lábio e explicou: você entendeu errado. A tarefa do líder da equipe especial de roupas fantasmas não é ensinar os outros, mas sim liderar a equipe e entrar ativamente nas instâncias de roupas fantasmas e completá-las. Ao ouvir isso, percebi de repente. Acontece que as instâncias de roupas fantasmas não eram totalmente aleatórias em selecionar os escolhidos, e os indivíduos também podiam escolher ativamente entrar nas instâncias, mas essa situação era muito rara, extremamente rara. Afinal, as instâncias de roupas fantasmas eram 9 mortes e 1 vida. Por que eu deveria me arriscar nas instâncias de roupas fantasmas, quando seria bom ficar no mundo real? Shen Ping também previu minha reação e disse: se a nação dragão não estivesse encurralada, a alta administração não me enviaria para procurá-lo. Eu levantei uma sobrancelha ligeiramente, interessado. O que significa estar encurralado? Shen Ping, das mãos de alguém ao lado, pegou um documento e me entregou: a chegada das instâncias de roupas fantasmas. Aqueles que enfrentam o perigo nunca são apenas os escolhidos que são selecionados para a instância. Na verdade, desde 3 anos atrás, basicamente, sempre que uma instância, se houver uma situação de aniquilação total, a roupa fantasma da masmorra descerá ao mundo real. Ao ouvir isso, peguei o arquivo. Roupa fantasma desce ao mundo real. Shen Ping explicou: no início, não importava a classificação da roupa fantasma, o país conseguia lidar com a sua origem. Mas com o passar do tempo, as roupas fantasmas que desceram à realidade ficaram cada vez mais fortes. Cada vez era preciso pagar um preço enorme para acalmar a roupa fantasma. Nos últimos 10 anos da Long Gogo, mais de 1000 escolhidos foram sacrificados. Eu folheava o arquivo, um pouco apreensivo. Se um dia surgisse uma roupa fantasma extremamente poderosa, como algo dentro de um rei fantasma, seria uma catástrofe capaz de destruir um país. Você, dentro da masmorra da roupa fantasma, tem uma esposa poderosa, que possui um cultivo adequado e um talento extremamente alto. Uma masmorra de roupa fantasma é praticamente impossível. Então ele respirou fundo e continuou a falar. Se você puder aceitar o cargo de líder da equipe especial de roupas fantasmas, a partir de agora, todos os recursos da Long Gogo serão direcionados a você. Os fantasmas da Long Gogo, assim como os espíritos fantasmagóricos colecionados pelo departamento de roupas fantasmas, você pode pegar à vontade. Ao ouvir isso, eu segurei o arquivo e, com um sorriso gentil, fiquei pensativo, sem dizer nada por um longo tempo. Shen Ping ficou em silêncio, observando. Mas pelo seu aperto de mão e o olhar determinado, dava para perceber que ele estava muito tenso. Depois de um tempo, eu assenti. Tudo bem. Eu serei o líder desta equipe especial de roupas fantasmas. Peço também que você transmita aos meus 2 amigos no sangue do shopping, perguntando se eles estão dispostos a se juntar à equipe especial de roupas fantasmas. Eu farei isso imediatamente. Shen Ping sabia exatamente a quem eu me referia. Após a despedida, comecei a inspecionar o espólio de guerra. Com um movimento da minha mente, a pílula do espírito fantasma apareceu em minha mão. Não sabia que nível isso me ajudaria a alcançar. Então, engoli-a de uma vez. Não sei quanto tempo se passou. Eu abri os olhos lentamente. Sentindo a poderosa aura em meu corpo, não pude deixar de exclamar. Não esperava que a eficácia da pílula do espírito fantasma fosse tão forte. Ela me ajudou a romper diretamente para o nível C. Não sei quanto tempo se passou. Levantei-me. Estava prestes a ver as horas quando a voz familiar da roupa fantasma soou. A masmorra da roupa fantasma está prestes a começar. Jogadores selecionados, por favor, preparem-se. Eu hesitei. A masmorra da roupa fantasma estava abrindo pela 2ª vez. Isso significa que eu gastei apenas 1 mês para refinar a pílula do espírito fantasma. Eu me voluntariei para ser um escolhido. Eu pensei para mim mesmo, e no momento seguinte, os padrões característicos da instância de roupa fantasma apareceram em meu braço. A instância de roupa fantasma será iniciada, restando 20 minutos. Os escolhidos de vários lugares soltam gritos. Alguns com estados psicológicos piores ficaram tão apavorados no local que suas pernas amoleceram e eles não conseguiam ficar de pé. No entanto, meu estilo é um pouco diferente dos outros. Levantei-me e abri a porta da loja calmamente. Havia uma carta volumosa no caixa de correio ao lado. Abri o envelope.
Além de uma pilha de roupas fantasmas enviadas pelo Birô de Roupas Fantasmas, também havia informações sobre Zhao Mushui e Qin Gang entrando no grupo especial de roupas fantasmas. Depois de colocar as roupas fantasmas no bolso, fiquei parado, olhando para o vórtice de nuvens de sangue acima da minha cabeça, sem o menor pânico no rosto. Logo, a voz da roupa fantasma soou novamente. A instância de roupa fantasma será iniciada oficialmente. As instâncias foram selecionadas. Desta vez, a instância é o colégio do ciclo. Nível da instância, classe S.